Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 2381. Uma luta intensa o suficiente para dividir o mundo inteiro? Eu nem consigo começar a imaginar que tipo de seres estariam envolvidos, disse Lev, balançando a cabeça. Mais importante ainda, como o mundo poderia permanecer intacto depois de ser dividido? Se você esmaga um brinquedo em vários pedaços, ele se torna inútil. Yuan levantou uma sobrancelha com o comentário de Lev, já que esse pensamento nunca tinha realmente ocorrido a ele antes. Agora que penso nisso, os divinos céus não entraram em colapso depois de serem divididos. Normalmente, quando uma estrela é despedaçada, ela explode. Será que o poder absoluto poderia ter tido algo a ver com isso? Ele se perguntou interiormente. E quanto às pessoas que vivem no seu mundo? Elas são todas tão fortes quanto você, ou perto do seu nível. Lev continuou a perguntar. Existem muitas pessoas com uma base de cultivo superior à minha por aí. No entanto, se estamos falando de pura proeza de combate, eu não perderia para deuses do cultivo, provavelmente. Eles são basicamente equivalentes aos deuses verdadeiros neste mundo. Lev olhou para ele com uma expressão intrigada. O que você quer dizer com provavelmente? Se os deuses do cultivo são equivalentes aos deuses verdadeiros, você definitivamente os derrotaria, já que você já matou vários deles aqui, com relativa facilidade. Aliás, Yuan balançou a cabeça e explicou. Embora isso possa ser verdade, eu possuo uma vantagem avassaladora contra as pessoas deste mundo por causa da minha aura de selamento demoníaco. Um poder criado especificamente para contra-atacar o seu tipo. Se eu estivesse lutando contra um colega cultivador humano, eu não teria tal vantagem. Mesmo assim, estou bastante confiante de que ainda seria capaz de derrotá-los. Aura de selamento demoníaco. Já ouvi muitas histórias sobre ela, mas suas origens ainda permanecem um mistério para mim. Por que alguém criaria tal poder? Eles estavam tentando exterminar nossa raça, ou algo assim? Lev perguntou. Um sorriso rígido apareceu no rosto de Yuan enquanto ele respondia. De fato, é exatamente por isso que aquele indivíduo criou tal poder. Ele queria aniquilar completamente os demônios, os mesmos demônios que mataram sua amante e aterrorizaram seu mundo inteiro por centenas de anos. No entanto, ele aprendeu mais tarde que os demônios que aterrorizaram seu mundo eram diferentes daqueles que viviam neste mundo. Os abandonados, né? Lev entendeu imediatamente o que Yuan queria dizer e soltou um suspiro. Eles já foram pessoas comuns, mas depois de serem abandonados pelo deus demônio, eles se transformam em monstros sedentos de sangue. Todos os dias, todo ser vivo neste mundo vive com o medo constante de se tornar um abandonado, o que é especialmente cruel para nós que somos imortais. Se eu pudesse encontrar o deus demônio, eu gostaria de perguntar a ele por que ele nos fez dessa maneira. Além disso, de acordo com alguns dos registros mais antigos disponíveis, os habitantes do reino demoníaco nem sempre foram demônios. Alguns relatos até afirmavam que todos eles já se pareceram com humanos, assim como a suprema governante Dena e aqueles considerados como tendo linhagens nobres. O deus demônio, né? Yuan murmurou antes de perguntar em voz alta. Alguém já viu o deus demônio antes? Ou existe alguma prova de que ele realmente existe e não é apenas algum ser imaginário? Lev balançou a cabeça e respondeu. Embora eu nunca tenha visto o deus demônio antes, ele definitivamente existe. A suprema governante Dena disse então. O deus demônio é real. Ouvindo a confiança em sua voz, Yuan teve que perguntar. Você já viu o deus demônio antes? Acho difícil acreditar que uma suprema governante nunca teria qualquer contato com ele. Eu nunca conheci pessoalmente o deus demônio antes, mas definitivamente falei com ele. Aconteceu durante o ritual em que obtive meu título. Também foi o deus demônio quem me concedeu esse poder. A suprema governante Dena disse enquanto apontava para sua testa, ou mais especificamente, para a autoridade marcada em sua alma. A suprema governante Dena disse enquanto apontava para sua testa, ou mais especificamente, para a autoridade marcada em sua alma. Sobre o que vocês conversaram? Yuan perguntou com seu interesse despertado. A suprema governante Dena ponderou por um momento antes de responder. Aconteceu há tanto tempo que não consigo mais me lembrar muito disso. Mas a maior parte do que ele disse dizia respeito às minhas responsabilidades como suprema governante e às coisas que eu estava proibida de fazer. Como por exemplo, a suprema governante Dena fez uma pausa por um momento antes de dar de ombros. Eu não me lembro. O quê? Como você pode esquecer algo tão importante? Yuan exclamou em descrença. E se você acidentalmente fizera tal coisa proibida? Eu era capaz de me lembrar perfeitamente quando ainda era suprema governante. No entanto, depois de ser substituída, consigo sentir minhas memórias sobre o deus demônio desaparecendo lentamente. Será apenas uma questão de tempo até que eu esqueça completamente nossa conversa. É mesmo? Mas o deus demônio é definitivamente real, posso garantir isso a você? Ela insistiu, pensando que Yuan não acreditava nela. No entanto, para sua surpresa, Yuan falou com um sorriso calmo. Você não precisa me convencer. Eu nunca duvidei da existência do deus demônio. Na verdade, eu já conheci pessoalmente o deus demônio antes. O quê? Isso é verdade? Tanto Lev quanto a suprema governante Dena interromperam seus movimentos e gritaram com ele simultaneamente. Ele assentiu e explicou. Aconteceu logo depois que deixei o reino demoníaco no passado, e foi ele quem me abordou. Como era o deus demônio? Lev perguntou. Sobre o que vocês conversaram? A suprema governante Dena questionou. Os dois encararam Yuan com olhares tão intensos que parecia que poderiam queimar um buraco em seu corpo. Yuan abriu a boca, mas adiou suas palavras por um bom momento. Então ele disse, eu esqueci. O quê? Como você pode esquecer algo tão importante? Lev exclamou. Yuan deu de ombros. Como eu morri várias vezes antes da minha encarnação atual, ainda estou no processo de recuperar todas as minhas memórias, então não me lembro de tudo. De jeito nenhum. Assim que estavam prestes a expressar suas reclamações, uma pressão avassaladora desceu de repente, engolindo o que parecia ser o desfiladeiro inteiro. No instante em que Yuan e seu grupo sentiram isso, seus corpos ficaram rígidos. É essa presença. Só pode ser aquela coisa. Lev exclamou em voz baixa, seu corpo tremendo de medo. Que coisa? Yuan perguntou com uma leve carranca. O governante indiscutível do desfiladeiro da morte, a rainha espectro da morte. Capítulo 2382.
Rainha Espectro da Morte? O que há de tão especial nisso? Não é apenas um espectro do submundo ligeiramente mais forte? Yuan perguntou. Claro que não. A Rainha Espectro da Morte é imortal. Tipo, imortalidade verdadeira. Ao contrário dos espectros do submundo comuns, ela continuará voltando não importa quantas vezes você a mate. Lev explicou. Imortalidade verdadeira, né? Veremos sobre isso. Yuan murmurou, duvidando que ela realmente não pudesse ser morta. Poucos momentos depois, a Rainha Espectro da Morte emergiu do lado direito da montanha. Sua figura enorme surgindo lentamente à vista enquanto pairava sobre eles como uma gigante. Puta merda. Lev murmurou com um olhar estupefato, claramente não esperando que a Rainha Espectro da Morte fosse tão massiva. Até Yuan ficou um pouco surpreso com seu tamanho colossal. Quanto à sua aparência, assemelhava-se aos espectros do submundo, mas em vez de carmesim, era de um violeta profundo. Deus verdadeiro, né? A suprema governante Dena observou calmamente o espectro massivo. A Rainha Espectro da Morte não atacou imediatamente após aparecer. Em vez disso, ela apenas os observou de cima, como um deus olhando para mortais insignificantes. Logo, ainda mais espectros apareceram, e em poucos momentos, milhares de espectros do submundo cercaram a Rainha Espectro da Morte como um exército de soldados protegendo sua rainha. Yuan, você acha que pode lidar com isso? Lev perguntou a ele com uma voz trêmula. Yuan permaneceu em silêncio, o que só o preocupou ainda mais. Os espectros do submundo parecem estar se comunicando com a rainha, Yuan observou de repente. Embora não tivessem bocas e só pudessem produzir ruídos fantasmagóricos, ele podia dizer que estavam transmitindo algo para a Rainha Espectro da Morte. Eles provavelmente estão buscando a ajuda da rainha porque você matou tantos deles, disse a suprema governante Dena. Bem, o que mais eu deveria ter feito quando eles nos atacaram primeiro? Yuan balançou a cabeça. 35. Uma voz falou de repente com Yuan, mas foi transmitida diretamente para sua mente através de transmissão de voz. Yuan percebeu imediatamente a quem pertencia essa voz desconhecida e se virou para encarar a Rainha Espectro da Morte. Esse é o número dos meus filhos que você matou, continuou a Rainha Espectro da Morte com uma voz sombria. Você nega seus crimes? Yuan respondeu-lhe calmamente, não vou negar, já que é verdade. No entanto, eles nos atacaram primeiro. Não. A Rainha Espectro da Morte declarou em voz alta. De acordo com as testemunhas, foram vocês que atacaram primeiro. Vocês até declararam guerra ao danificar nosso território. Yuan ficou sem palavras com essa nova revelação e se virou para olhar para a suprema governante Dena, que estava casualmente pairando atrás dele com uma expressão indiferente, totalmente alheia ao problema que ela havia causado a eles. O que foi? A suprema governante Dena perguntou depois de notar seu olhar. Isso é tudo culpa sua, Yuan disse com um suspiro. Então você quer que eu resolva isso? Ela levou as palavras de Yuan ao pé da letra e não fez nenhuma tentativa de refutá-las. Você realmente acha que pode lidar com isso em seu estado atual? Yuan perguntou enquanto apontava para a Rainha Espectro da Morte. A suprema governante Dena desviou seu olhar para ela e ficou em silêncio por um momento antes de balançar a cabeça. Provavelmente não. Então deixe-me lidar com isso. Yuan se virou de volta para a Rainha Espectro da Morte e falou. Admito que tivemos culpa por danificar seu território, mas nada de bom virá de insistir no que já aconteceu. Vamos deixar nossas queixas de lado e evitar escalar isso ainda mais. Você ousa me dizer para esquecer a morte dos meus filhos? A Rainha Espectro da Morte gritou enquanto sua aura surgia, aparentemente preparada para atacar. Ou isso ou você terá que sofrer ainda mais perdas. Yuan liberou repentinamente um pouco de sua força da alma para mostrar à Rainha Espectro da Morte que ele tinha a capacidade de matar muitos deles com facilidade. Claro, também estou disposto a compensar suas perdas. A Rainha Espectro da Morte ficou em silêncio depois de sentir a esmagadora força da alma de Yuan. Ela podia dizer apenas por sua força da alma que ele não estava usando todo o seu potencial e que, mesmo que o exército de milhares de espectros do submundo ao seu redor o atacasse simultaneamente, ele provavelmente seria capaz de matar todos eles apenas espalhando sua força da alma. A Rainha Espectro da Morte estava enfurecida com a morte de seus filhos e era, por natureza, um ser vingativo. No entanto, ela não era tola nem imprudente, e percebeu que atacar o homem diante dela poderia custar-lhe incontáveis outros filhos. Após vários minutos de silêncio, a Rainha Espectro da Morte falou novamente. Estou disposta a perdoá-lo por matar meus filhos se você fizer algo por mim. Estou ouvindo. Eu lhe direi mais sobre isso mais tarde. Espere aqui pelo meu retorno. Sem qualquer explicação, a Rainha Espectro da Morte virou-se e desapareceu. No entanto, seu exército de espectros do submundo permaneceu para vigiar, garantindo que eles não fugissem. O que está acontecendo? Lev perguntou, já que ele não foi capaz de ouvir a conversa deles. Por que a Rainha Espectro da Morte de repente foi embora sem fazer nada? Ele até tinha se preparado para uma luta massiva quando a Rainha Espectro da Morte liberou sua aura. Yuan procedeu a explicar toda a situação para eles. O quê? Eles nos atacaram porque nós. Ela destruiu o território deles? Lev exclamou depois de saber disso. Podemos sequer acreditar nas palavras dela? E se ela estiver apenas inventando merda? Ele perguntou então. Yuan deu de ombros. Esse pode ser o caso, mas isso não muda o fato de que matei os filhos dela. Se pudermos evitar uma guerra total com esses seres, não me importo de ajudá-los, contanto que não seja algo irracional. Que tipo de ajuda? A suprema governante Dena perguntou. Eu não sei ainda, mas devemos descobrir em breve. No entanto, mesmo depois de esperar por vários dias, a Rainha Espectro da Morte não retornou. Ei, o que aconteceu com a sua rainha? Yuan tentou se comunicar com os espectros do submundo, mas foi um esforço inútil, já que nenhum deles era capaz de falar como sua rainha. Capítulo 2383. Yuan não teve escolha a não ser continuar esperando quando sua comunicação com os espectros do submundo falhou. Mas alguns dias se passaram sem qualquer informação. Você tem certeza de que não estamos sendo enganados? Lev comentou com uma expressão entediada em seu rosto. Tenha um pouco de paciência, Yuan disse enquanto cultivava sua força da alma. Ei! A suprema governante Dena aproximou-se dele de repente e chamou. O que foi? Yuan perguntou com os olhos ainda fechados.
Eu acho que este é um bom momento para me alimentar com seu sangue, ela disse calmamente. Yuan ficou sem palavras. Isso também me ajudará a recuperar um pouco da minha força, ela continuou, tentando convencê-lo. Yuan abriu um de seus olhos para olhar para o rosto dela e disse com uma voz suspirante: Você ainda se atreve a pedir sangue depois de causar todo esse problema? Mesmo que eu lhe dê meu sangue agora, você só recuperará um pouco da sua força, nem de longe o suficiente para ajudar em nossa situação atual. Eu poderia recuperar o suficiente para usar a manipulação do vazio para nos tirar daqui, ela disse sem um pingo de vergonha no rosto. Yuan ponderou por um momento, mas antes que pudesse lhe dar uma resposta, ele parou repentinamente seu cultivo e abriu ambos os olhos. Ela voltou, ele disse. No momento seguinte, uma presença familiar apareceu. No entanto, algo nela parecia diferente, embora claramente pertencesse à Rainha Espectro da Morte. Logo, Yuan percebeu por que parecia tão diferente. Sua aparência havia mudado. Em vez de sua forma fantasmagórica e espectral, ela agora estava diante deles em um recipiente humano, uma bela mulher com uma figura sedutora, cabelos negros, pele pálida e olhos violeta. Você é a Rainha Espectro da Morte. Levi quase não conseguiu acreditar no que seus olhos viam e perguntou. De fato, eu sou, ela respondeu calmamente. Onde você conseguiu esse recipiente? E você realmente saiu apenas para mudar sua forma? Yuan então perguntou. Este recipiente pertencia a alguém que pereceu neste lugar há alguns bilhões de anos. Decidi usá-lo já que não tem mais um dono. Ela respondeu. Você a matou? Yuan levantou uma sobrancelha. Isso importa? A Rainha Espectro da Morte descartou sua pergunta antes de continuar. Quanto ao porquê de eu ter decidido assumir esta forma, é simplesmente porque o lugar para onde levarei vocês exige isso. Sem este recipiente sou incapaz de chegar perto dele. O lugar é tão perigoso assim? Com o que você precisa da minha ajuda? Você saberá quando chegarmos lá. Agora chega de conversa e sigam-me. Sem dar a eles uma oportunidade de responder, a Rainha Espectro da Morte virou-se e começou a voar para longe. Metade dos espectros do submundo a seguiu enquanto a outra metade permaneceu para vigiar Yuan e seu grupo para garantir que não fugissem. Vamos, Yuan disse enquanto seguia os espectros com um comportamento calmo. Enquanto isso, Levi estava tremendo nas botas, não por causa da situação, mas por causa da aura sutil que a Suprema Governante Dena estava emitindo. Não há necessidade de fazer bico, Yuan falou de repente sem olhar para trás. Eu deixarei você sugar meu sangue enquanto viajamos, já que provavelmente levará algum tempo. Ouvindo suas palavras, o descontentamento no rosto dela desapareceu em um instante, substituído por uma expressão de deleite. No instante seguinte, a Suprema Governante Dena voou bem atrás de Yuan antes de envolver suas pernas em torno da cintura dele, agarrando-se às suas costas como um coala abraçando uma árvore. O que é isso? Os olhos de Levi quase saltaram das órbitas depois de ver as ações chocantes da Suprema Governante Dena que definitivamente não eram adequadas para alguém com seu status. Então, com um único movimento suave, como se ela tivesse feito isso 1 milhão de vezes antes, ela soltou o manto ao redor do pescoço de Yuan. Sem hesitação, ela enterrou seus dentes caninos, mais afiados e mais longos que os de um humano, no pescoço dele, extraindo sangue. Apesar do físico poderoso de Yuan, que poderia repelir até tesouros de alta qualidade, os dentes da Suprema Governante Dena penetraram muito facilmente em sua pele e carne. Quando os dentes da Suprema Governante Dena entraram em seu pescoço, Yuan pôde sentir instantaneamente seu sangue sendo consumido a uma taxa rápida, mais rápido do que até mesmo um braço decepado espelharia. Diminua a velocidade, ou você vai me matar, ele disse apressadamente, embora sua regeneração estivesse acompanhando sua perda de sangue. A Rainha Espectro da Morte olhou para trás quando notou as ações deles, mas depois de olhar por um breve momento, ela perdeu o interesse e não se importou mais, já que era comum para demônios beberem sangue e comerem carne. Depois que ela começou seu banquete, a Suprema Governante Dena não parou de sugar por 1 hora seguida. Vendo isso, Levi não pôde evitar babar, o cheiro do sangue de Yuan entrando em seu nariz. Foda-se. Por que o sangue dele cheira tão incrivelmente bem? Eu nunca senti cheiro de nada tão delicioso antes. Ele chorou interiormente. No entanto, por mais que ele também quisesse dar uma mordida no pescoço de Yuan, ele sabia que se não pudesse controlar seus impulsos, ele provavelmente acabaria sendo morto pela Suprema Governante Dena. 1 hora depois, a Suprema Governante Dena finalmente removeu a boca do pescoço de Yuan e respirou fundo. Ei, seu sangue tem um gosto diferente de antes, ela comentou depois. Como assim? Yuan perguntou. É muito mais delicioso. Ela respondeu antes de alcançar o pescoço dele e lamber o sangue restante. Posso beber mais? Ela perguntou, então adicionou um segundo depois, eu deixarei você beber meu sangue mais tarde em troca. Não foi Yuan quem ficou chocado com a observação aparentemente casual da Suprema Governante Dena, mas Levi, que parecia ainda mais atordoado do que quando ela havia se agarrado a Yuan anteriormente. O sangue de uma Suprema Governante era inimaginavelmente procurado por sua capacidade de fortalecer outros demônios. No entanto, ao longo da história, o número de vezes que uma Suprema Governante havia compartilhado seu sangue poderia ser contado nos dedos, apesar dos muitos que haviam ocupado essa posição. Seu sangue, né? Mesmo sendo humano, Yuan não descartou imediatamente tal oferta, já que nunca tinha provado o sangue de uma Suprema Governante antes, mesmo como Tian Shenil. Na verdade, ele estava muito intrigado com o gosto e se isso beneficiaria. Capítulo 2384. Eu deixarei você beber o quanto quiser também. A governante suprema Dena melhorou repentinamente sua oferta quando Yuan tirou um momento para ponderar, preocupada que ele pudesse recusar. Sangue ilimitado? Levi quase caiu do céu em choque após ouvir sua oferta única na vida. Incontáveis seres no reino demoníaco estariam dispostos a fazer qualquer coisa por tal oportunidade. Ainda assim, a governante suprema Dena ofereceu tão casualmente em troca do sangue de Yuan. Isso apenas aprofundou a curiosidade de Levi sobre o seu sabor. Tudo bem, aceitarei sua oferta, mas duvido que precisarei de muito disso. Antes mesmo que Yuan pudesse terminar sua frase, a governante suprema Dena cravou seus dentes em seu pescoço e começou a sugar novamente. Temendo que pudesse falhar em controlar seus impulsos, Levi selou seu sentido de olfato e parou de olhar para a governante suprema Dena se alimentando de Yuan.
fingindo que eles não existiam mais. Isso continuou por várias semanas até que a Rainha Espectro da Perdição diminuiu o ritmo. Claro, a governante suprema Dena se alimentou do sangue de Yuan até estar completamente cheia, o que levou pouco mais de 2 semanas. Chegaremos ao nosso destino em breve, disse a Rainha Espectro da Perdição. De repente a atmosfera mudou e o ar tornou-se visivelmente mais pesado. Lev e a governante suprema Dena franziram a testa quando sentiram essa aura, e pararam completamente. Esse sentimento. Lev tremeu. Essência caótica, Yuan murmurou após sentir o que era claramente essência caótica no ar. Não apenas isso, mas era uma quantidade imensa. Desculpe, mas é até aqui que eu vou, Lev disse. Essa é a mesma energia da chuva de corrupção. Se eu chegar muito perto, temo que possa me transformar em um abandonado. Yuan assentiu, não o culpando nem um pouco. Eu entendo. Você pode ficar aqui e esperar pelo nosso retorno. Ele se virou para olhar para a governante suprema Dena e perguntou a ela, o que você vai fazer? Quer ficar aqui também? No entanto, ela balançou a cabeça e disse, como uma governante suprema, minha resistência a esse tipo de energia é muito maior. Yuan ergueu uma sobrancelha com essa revelação. É assim que funciona? Isso significa que governantes supremas não podem se transformar em abandonados? Não necessariamente. Apenas significa que temos menos probabilidade de fazê-lo. No entanto, nunca tivemos uma governante suprema se transformar em abandonada, já que somos essencialmente a enviada do Deus demônio. Faz sentido, Yuan assentiu. Mas não tenho certeza se quero arriscar. Se você se transformasse em um abandonado, mesmo eu não seria capaz de pará-lo. Se eu ficar aqui, isso significa que você estará com a Rainha Espectro da Perdição sozinho, a governante suprema Dena disse com um leve franzido em seu rosto. Eu ficarei bem, Yuan disse com um sorriso confiante. Se você diz. Yuan continuou seguindo a Rainha Espectro da Perdição, enquanto os outros ficavam do lado de fora da essência caótica. No entanto, não foram apenas Lev e a governante suprema Dena que foram forçados a parar. Até mesmo os espectros do abismo comuns interromperam seu avanço, claramente contra sua vontade, enquanto soltavam lamentos como nada ouvido antes, como se declarassem sua preocupação por sua rainha. Vendo isso, Yuan finalmente entendeu por que a Rainha Espectro da Perdição precisava entrar em um receptáculo. Então esses seres são fracos contra a essência caótica também, hein? Yuan notou para si mesmo. Como se pudesse ler seus pensamentos, a Rainha Espectro da Perdição disse repentinamente em voz alta. Não apenas somos fracos contra esse tipo de energia, mas se chegarmos muito perto, ela nos absorverá. Absorver vocês. Yuan murmurou com um rosto confuso. Ele não tinha ideia de que a essência caótica era capaz de tal coisa. No entanto, isso não era necessariamente uma coisa ruim. Na verdade, era bastante vantajoso para Yuan, que podia manejar seu poder. Claro, a Rainha Espectro da Perdição não estava ciente disso e, sem saber, revelou sua fraqueza para o pior indivíduo possível. Após viajar por mais alguns dias, Yuan notou de repente um ponto preto no horizonte. À medida que se aproximavam, ele apareceu gradualmente, revelando ser uma montanha preta maciça. No entanto, assim que chegaram perto o suficiente para vê-la em detalhes, tornou-se aparente que a montanha não era feita de pedra, mas de um material desconhecido que lembrava a obsidiana. Além disso, era claramente a fonte da essência caótica, e a quantidade que emitia era como nada que Yuan já tivesse experimentado antes, mesmo durante seu tempo como Tian Yi, o monarca imortal, que era mais familiarizado com a essência caótica. Na verdade, mesmo se ele combinasse toda a essência caótica que absorveu das moedas do caos que acumulou dentro do reino primordial, ainda não chegaria perto da quantidade contida dentro da montanha. O quanto mais forte sua essência caótica se tornaria se ele absorvesse tudo. Yuan quase começou a babar com esse simples pensamento. Não está na hora de você me dizer com o que precisa da minha ajuda? Posso presumir que tem algo a ver com aquela montanha, certo? Yuan disse enquanto se aproximavam. A Rainha Espectro da Perdição assentiu e disse. Este objeto apareceu do nada, ou mais especificamente, caiu do céu, vários bilhões de anos atrás. Quando apareceu pela primeira vez, era pouco maior do que uma rocha. A energia que emitia não era particularmente notável na época, mas tornou-se mais forte e maior após absorver alguns dos meus filhos que chegaram muito perto por curiosidade. Uma vez que percebemos que ela poderia nos absorver e nos transformar em seu próprio poder, proibi meus filhos de se aproximarem dela. No entanto, ela continuou a crescer mais forte e maior durante um certo fenômeno. Deixe-me adivinhar. A chuva de corrupção, Yuan disse. Correto. A Rainha Espectro da Perdição virou-se para olhar para Yuan e falou com uma expressão séria. Se isso continuar, este objeto eventualmente tomará conta do nosso território e ameaçará nossa existência, sem mencionar aqueles que vivem do lado de fora. Yuan ficou em silêncio por um momento antes de falar. Você claramente sabe que demônios como os dois que me seguem têm medo dessa energia. Então por que você me pediu para ajudá-la? Você não estava preocupada que eu também pudesse estar com muito medo de chegar perto e me recusar a ajudar? Capítulo 2385. Ao ouvir a pergunta de Yuan, a Rainha Espectro da Perdição falou enquanto o encarava calmamente. Não sei o que você é, mas você é claramente diferente daqueles dois pela cor da sua alma, então eu fiz uma aposta. Se você fugisse e se recusasse a ajudar, eu simplesmente teria matado você. Você realmente acha que pode me matar? Yuan perguntou com um leve sorriso no rosto. A Rainha Espectro da Perdição permaneceu em silêncio, mas seu olhar carecia de confiança. Então, como você quer que eu a ajude? Yuan perguntou em seguida. Não me importo como, mas quero que você se livre dessa energia, ela respondeu rapidamente. Livrar-me disso. Yuan ergueu as sobrancelhas enquanto olhava para a montanha preta que estava transbordando com essência caótica. Ele começou a calcular quanto tempo levaria para absorver toda a essência caótica emanando da montanha preta e rapidamente chegou a uma conclusão. 1000 anos.
Esse é o tempo que ele estimou que levaria. Tudo bem, farei o meu melhor, Yuan disse enquanto começava a se aproximar da Montanha Preta. Claro, ele não tinha intenção de passar os próximos 1000 anos absorvendo a essência caótica. Em vez disso, decidiu passar alguns anos absorvendo apenas o suficiente para melhorar seu cultivo e, com sorte, aprender mais sobre o Ki caótico verdadeiro. Meu segundo cultivo agora está no mesmo nível da minha base de cultivo principal, então seria melhor mantê-los equilibrados. Em vez de aumentar meu cultivo ainda mais, posso usar esta oportunidade para criar tantos corações caóticos quanto possível, o que também aumentará minha força geral. Yuan pensou consigo mesmo enquanto chegava à Montanha Preta. O que você vai fazer? A Rainha Espectro da Perdição perguntou-lhe de repente de longe, não ousando chegar muito perto, mesmo com seu receptáculo. Você verá em breve, Yuan respondeu enquanto voava direto para o pico da montanha e sentava-se. A Rainha Espectro da Perdição ergueu uma sobrancelha com suas ações intrigantes, imaginando como ele pretendia lidar com a energia dessa maneira. No momento seguinte, seus olhos se arregalaram em choque e descrença enquanto Yuan começava a absorver a energia, exatamente como ela havia absorvido seus filhos. Ele está absorvendo essa energia? Ela gritou internamente. Você absorveu essência caótica? Você começou a formar seu terceiro coração caótico. Com a quantidade de essência caótica que estava absorvendo, Yuan começou a formar seu terceiro coração caótico poucos dias após seu cultivo, completando-o apenas uma semana depois. Você formou com sucesso seu terceiro coração caótico. Seu terceiro coração caótico fundiu-se com seu núcleo de dragão caótico, fortalecendo drasticamente. Após o fortalecimento de seu núcleo de dragão caótico, a velocidade de Yuan ao absorver a essência caótica também aumentou. Então, 2 semanas depois, ele começou a formar seu quarto coração caótico. Você começou a formar seu quarto coração caótico. Você formou com sucesso seu quarto coração caótico. Seu quarto coração caótico fundiu-se com seu núcleo de dragão caótico, fortalecendo drasticamente. Seu núcleo de dragão caótico ativou. Seu núcleo de dragão caótico começou a evoluir. Yuan ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que seu núcleo de dragão caótico era capaz de evoluir, e sua antecipação disparou enquanto ele se perguntava o quanto isso o tornaria mais forte. 3 meses depois, progresso, 100%. Seu núcleo de dragão caótico evoluiu para um núcleo de dragão caótico verdadeiro. Devido ao seu núcleo de dragão caótico verdadeiro, sua velocidade de cultivo ao absorver essência caótica aumentou em 300.000%. Devido ao seu núcleo de dragão caótico verdadeiro, sua eficiência ao usar essência caótica melhorou em 50.000%, permitindo que você libere mais força usando menos essência caótica. No entanto, mesmo com sua velocidade de cultivo aumentada, a quantidade de essência caótica necessária para cada novo coração caótico continuou a crescer, e ainda levou meio ano para Yuan começar a formar seu quinto coração caótico. Então, após mais um ano, você formou com sucesso seu quinto coração caótico. Seu quinto coração caótico fundiu-se com seu núcleo de dragão caótico verdadeiro, fortalecendo drasticamente. 1000 anos? Nesse ritmo, só precisarei de 100 anos para absorver toda a essência caótica. Yuan riu internamente com seu rápido progresso. Enquanto isso, a Rainha Espectro da Perdição estava completamente atordoada com a rapidez com que Yuan estava eliminando a energia. Não sei como ele está fazendo isso, mas nesse ritmo, ele pode realmente se livrar dela. Ela estava em descrença total. Eu estava até preparada para me livrar dele. A Rainha Espectro da Perdição nunca esperou verdadeiramente que Yuan ajudasse a resolver seu problema. No entanto, contra todas as expectativas, ele estava fazendo exatamente isso. Como a essência caótica enfraqueceu, a governante suprema Dena e Lev, que estavam esperando fora de sua influência, começaram a se aproximar cada vez mais da Montanha Preta. Isso me lembra de quando ele entrou propositalmente na chuva de corrupção, Lev comentou de repente. Essa energia nos transforma em abandonados, mas ele parece não ser afetado por isso. Imagino se tem algo a ver com o ser humano. Ele se virou para olhar para a governante suprema Dena e perguntou, quem exatamente é aquele homem? Um criador de problemas, ela respondeu calmamente e recusou-se a elaborar mais, intrigando Lev ainda mais. Em um piscar de olhos, mais 5 anos se passaram, e Yuan acabará de terminar seu sexto coração caótico. Você formou com sucesso seu sexto coração caótico. Seu sexto coração caótico fundiu-se com seu núcleo de dragão caótico verdadeiro, fortalecendo drasticamente. Seu núcleo de dragão caótico verdadeiro começou a evoluir. Está evoluindo de novo? Yuan pensou consigo mesmo. 1 ano, 10 anos, 20 anos depois? Progresso, 100%. Seu núcleo de dragão caótico verdadeiro evoluiu para um núcleo de dragão caótico supremo. Devido ao seu núcleo de dragão caótico supremo, sua velocidade de cultivo ao absorver essência caótica aumentou em 1.000.000%. Devido ao seu núcleo de dragão caótico supremo, sua eficiência ao usar essência caótica melhorou em 200.000%. Devido ao seu núcleo de dragão caótico supremo, sua capacidade de sentir o Ki caótico verdadeiro melhorou drasticamente. Posso sentir o Ki caótico verdadeiro mais claramente agora. Yuan exclamou com uma expressão de surpresa no rosto. Capítulo 2386. Agora que conseguia sentir o Ki caótico verdadeiro claramente, Yuan parou temporariamente de absorver a essência caótica para se concentrar em estudá-la. Sua pausa repentina fez com que a Rainha Espectro da Perdição erguesse as sobrancelhas. Você terminou? Ela o questionou pouco depois. Não, estou apenas fazendo uma pausa. Ele respondeu calmamente antes de cair em silêncio total novamente. Muito rapidamente, Yuan percebeu que o núcleo de dragão caótico supremo não apenas o ajudava a sentir o Ki caótico verdadeiro melhor, mas até ajudava com sua compreensão, permitindo-lhe estudá-lo com mais facilidade. Sua compreensão do Ki caótico verdadeiro melhorou significativamente? Não demorou muito antes que Yuan começasse a compreender a essência da energia. Talvez fosse por causa de seu núcleo de dragão caótico supremo, ou que ele já tivesse dominado o Ki celestial, mas ele estava progredindo muito mais rápido do que o habitual. Várias semanas após o início de seu treinamento, Yuan caiu repentinamente em um estado de transe. Ele havia entrado no estado de iluminação. O que ele está fazendo? A Rainha Espectro da Perdição podia sentir a atmosfera ao redor de Yuan mudando, junto com sua aura.
No entanto, ela nunca tinha visto alguém entrar em um estado de iluminação antes, deixando-a intrigada e confusa. A governante suprema Dena, que estava observando de longe com seu sentido divino, também notou essa mudança e ficou um tanto preocupada. Embora os demônios também pudessem experimentar a iluminação, era muito mais incomum. Além disso, eles emitiam uma aura diferente. Então a governante suprema Dena não fazia ideia do que estava acontecendo com Yuan neste momento. Se o Ki celestial incorpora a essência da vida, então a verdadeira essência do Ki caótico verdadeiro é consumi-la. Um ano após sua iluminação, os olhos de Yuan se abriram, brilhando com uma luz profunda. A aura ao seu redor mudou drasticamente, como se algo invisível estivesse se curvando diante dele. Você compreendeu totalmente a essência do Ki caótico verdadeiro. Agora você pode manejar o Ki caótico verdadeiro. Ao contrário do Ki celestial, que era sua própria energia separada do Ki comum e do Ki imortal, o Ki caótico verdadeiro já existia dentro da essência caótica. No entanto, apenas aqueles que compreendem o Ki caótico verdadeiro são capazes de senti-lo e manejá-lo. Após compreender o Ki caótico verdadeiro, Yuan finalmente entendeu por que cultivadores comuns não podiam usar sua energia espiritual normalmente quando cercados por essência caótica. Era porque o Ki caótico verdadeiro dentro dela era extremamente sensível à energia espiritual e a absorveria ativamente. O Ki caótico verdadeiro não apenas respondia à energia espiritual, ele era atraído por qualquer coisa de natureza espiritual. Como tal, entidades como espectros do abismo, que eram completamente espectrais, tornaram-se seus alvos principais. Além disso, não apenas podia absorver energia, mas pode usar essa energia para se fortalecer. De certa forma, era semelhante ao físico de Yuan, que pode absorver todos os tipos de energia e transformá-la em seu próprio poder. Yuan tinha um forte desejo de testar sua recém-descoberta força, mas com a rainha espectro da perdição por perto, Yuan não queria fazê-la se sentir ameaçada. Assim, ele começou a absorver o restante da essência caótica da Montanha Preta. Embora ele já tivesse formado 5 corações caóticos adicionais, ele havia absorvido apenas cerca de 1/3 da essência caótica disponível. Então ele poderia facilmente criar mais alguns. Quando Yuan retomou seu cultivo, ele mudou seu foco da essência caótica para o Ki caótico verdadeiro dentro dela, permitindo-lhe absorvê-la a uma velocidade muito maior. Um pequeno vórtice preto formou-se de repente ao redor dele enquanto ele devorava a essência caótica. Ele cresceu constantemente até que Yuan se assemelhava a um buraco negro. 5 anos depois, você formou com sucesso seu 7º coração caótico. Seu 7º coração caótico fundiu-se com seu núcleo de dragão caótico verdadeiro, fortalecendo drasticamente. Embora tivesse levado mais de 20 anos para absorver 30% da essência caótica dentro da Montanha Preta, agora levou apenas 5 anos para absorver outros 20%. De repente, Yuan interrompeu seu cultivo e baixou o olhar, um leve franzido aparecendo em seu rosto enquanto ele encarava a montanha abaixo dele. Talvez a essência caótica avassaladora tivesse escondido, mas somente após absorver metade dela ele finalmente sentiu uma presença oculta dentro da Montanha Preta. Algo estava à espreita dentro dela o tempo todo. No momento em que Yuan sentiu a presença, ela reagiu. Como se despertada, a Montanha Preta começou a tremer de repente. Yuan levantou-se imediatamente e se distanciou da Montanha Preta. O que está acontecendo? A rainha espectro da perdição exclamou com um olhar confuso em seu rosto. Há algo escondido dentro disso. Yuan gritou de volta enquanto apontava para a Montanha Preta. O quê? A Montanha Preta como breu começou a desbotar de cor de repente, tornando-se gradualmente semi-transparente e revelando uma silhueta maciça dentro dela. A silhueta tinha um corpo longo, semelhante ao de uma cobra, com 10 membros semelhantes aos de um lagarto, 5 de cada lado. O mais marcante era sua cabeça, ou melhor, suas cabeças, já que havia 2. Momentos depois, o tremor parou brevemente antes de retornar ainda mais forte do que antes. Rachaduras começaram a se espalhar pela montanha, deixando claro que a entidade lá dentro estava tentando emergir. Não demorou muito para que a montanha explodisse e desmoronasse, revelando completamente a entidade escondida lá dentro. A entidade era um lagarto preto maciço com um corpo longo, semelhante ao de uma cobra, e 2 cabeças ameaçadoras, cada uma ostentando um olhar mortal. Ela irradiava uma quantidade avassaladora de essência caótica, superando em muito o que a Montanha Preta continha, como se a montanha tivesse apenas abrigado uma parte de sua verdadeira força. Quanto ao seu cultivo, ele estava claramente acima do reino de Deus verdadeiro, mas não exatamente no nível de um Deus absoluto. No entanto, como seu cultivo era baseado na essência caótica em vez do Ki celestial, era muito mais poderoso. Que diabos é aquilo? Levi gritou alto quando viu o ser semelhante a um lagarto. A governante suprema Dena não disse uma palavra. Em vez disso, ela voou para Yuan, apesar da essência caótica naquela área estar ficando mais forte do que antes. Espere Levi queria seguir, mas carecia de confiança e só pôde assistir enquanto ela desaparecia no horizonte. Capítulo 2387. Que coisa repugnante. A expressão da rainha espectro da perdição contorceu-se em desgosto ao ver a besta, mas não foi sua forma grotesca que a repeliu, e sim a pura densidade da essência caótica que ela exalava. Diferente da Montanha Negra, que vazava sua essência caótica em todas as direções, esta criatura possuía controle absoluto sobre sua aura, comprimindo-a em algo muito mais concentrado e infinitamente mais aterrorizante. Que tipo de besta é essa? Yuan perguntou, pois nunca tinha visto ou ouvido falar de tal ser antes. Eu não sei, disse a rainha espectro da perdição. Mas você vai se livrar dela, certo? Eu talvez não tenha outra escolha. Yuan suspirou com um sorriso amargo. Enquanto isso, a besta desconhecida permanecia assustadoramente imóvel, seu olhar fixo apenas em Yuan após sua emergência, ignorando completamente a rainha espectro da perdição, apesar de sua proximidade. Na verdade, ela não lhe concedeu nenhum único olhar. De repente, ela separou suas mandíbulas massivas, revelando seus dentes afiados, e uma voz rouca e sinistra ressoou de dentro. Como um mero humano ousa cobiçar meu poder? Yuan levantou uma sobrancelha com as palavras da besta, um lampejo de surpresa cruzando seu rosto. No entanto, não foi sua capacidade de falar que o pegou desprevenido, mas o fato de que ela tinha visto através dele e o reconhecido como humano. O que você é?
Yuan perguntou. Eu sou o Caos Antigo, um dos seres mais primordiais deste universo. A besta declarou. Caos Antigo? Nunca ouvi falar de você. Humano ignorante. Eu existia muito antes de sua espécie sequer entrar em existência. Então me esclareça. Por que você estava se escondendo dentro daquela montanha? O Caos Antigo estreitou seus olhos e ficou em silêncio por um momento antes de falar. O que você acabou de testemunhar não foi minha emergência, mas meu nascimento. Seu nascimento? Então você não passa de um recém-nascido? Yuan disse, sua descrença evidente. Era difícil compreender como um ser nascido há meros momentos poderia falar tão claramente, muito menos possuir um poder tão avassalador. De repente, uma sensação arrepiante subiu pela espinha de Yuan quando o Caos Antigo começou a exalar uma intenção assassina avassaladora. Se você não tivesse roubado meu poder e interrompido meu nascimento, eu teria nascido completo. Por seu crime, eu devorarei sua existência. O Caos Antigo disparou em direção a Yuan em um borrão, seu corpo imenso rasgando o ar enquanto ambas as cabeças avançavam, mandíbulas abertas para devorá-lo por inteiro. No entanto, antes que pudesse alcançar Yuan, o Caos Antigo fechou suas mandíbulas, mordendo apenas o ar vazio. Isso é. Sentindo algo errado, Yuan reagiu instantaneamente e deixou sua posição. No momento exato em que ele se moveu, um buraco negro manifestou-se onde ele estivera. Ele desapareceu menos de um batimento cardíaco depois, deixando para trás um vazio escancarado no espaço, como se tudo dentro dele tivesse sido completamente apagado da existência. Que diabos? Yuan gritou internamente. O ataque lembrava a habilidade de sua espada devoradora de demônios, mas parecia muito mais versátil e poderosa. Oh, você realmente conseguiu desviar disso? O Caos Antigo comentou em um tom um tanto impressionado. Então você também pode usar manipulação do vazio, hein? Mesmo tendo acabado de nascer. Yuan comentou com um sorriso frio. Percebendo que esta não seria uma batalha fácil, Yuan ativou imediatamente o despertar absoluto do dragão e recuperou a número 1 abaixo do céu. E vendo que a criatura trazia alguma semelhança com um dragão, ele também invocou a vingança do deus dragão sem hesitação. Brinquedos como esse não serão capazes de me ferir. O Caos Antigo riu ameaçadoramente enquanto avançava novamente. Yuan balançou sua espada, desencadeando uma torrente de aura de espada suprema infundida com essência caótica. No entanto, o Caos Antigo nem sequer hesitou, investindo diretamente contra o ataque sem vacilar. Para espanto de Yuan, o golpe passou limpo através de seu corpo, como se não fosse nada além de uma ilusão. Use manipulação do vazio para atacá-lo. Uma voz familiar ressoou de longe de repente. Era a governante suprema Dena. Ao ouvir isso, Yuan atacou imediatamente de novo, desta vez usando manipulação do vazio. Sua manipulação do vazio é fraca demais. O Caos Antigo zombou enquanto devorava o segundo ataque de Yuan sem esforço. Então que tal a minha? A governante suprema Dena rugiu, desencadeando seu poder enquanto golpeava com manipulação do vazio. Desta vez, o Caos Antigo não investiu tão imprudentemente, e sua figura desapareceu no vazio enquanto escolhia desviar do ataque dela. Ele está atrás de você. A governante suprema Dena gritou, mas o Caos Antigo já tinha deslizado para trás de Yuan como um fantasma. Assim que suas mandíbulas começaram a se abrir, uma onda de essência eterna irrompeu do corpo de Yuan, forçando o Caos Antigo a recuar em surpresa. Então, ele recuou apressadamente para uma distância segura. Esse poder. O Caos Antigo fixou Yuan com seu olhar negro como breu, uma tempestade de medo e ódio agitando-se dentro de seus olhos. Sua expressão contorcida como se estivesse recordando uma memória distante e há muito enterrada. Você reconhece esse poder também? Yuan perguntou, sua intriga aprofundando-se na existência cada vez mais enigmática da criatura. Qual é o seu nome? O Caos Antigo perguntou de repente. Yuan. O Caos Antigo ficou em silêncio por um momento, sua presença tornando-se estranhamente estática antes de falar mais uma vez, sua voz fria e resoluta. Considere-se afortunado hoje, Yuan. Recém-nascido e incompleto, falta-me o poder para contender com vocês dois ao mesmo tempo. Mas grave bem o que digo, eu retornarei, e quando fizer, eu matarei, devorarei você. Você vai fugir? Você acha que deixarei você fazer isso? Yuan disse. Tente me impedir se puder. Ao terminar essas palavras, o Caos Antigo deslizou para o vazio novamente. Yuan tentou impedir sua retirada, mas infelizmente, sua manipulação do vazio era fraca demais para fazer qualquer coisa. Quanto à governante suprema Dena, ela também não estava em condições de persegui-lo. Sério, que diabos era aquela coisa? Yuan murmurou em voz alta enquanto assistia impotente ao Caos Antigo desaparecer em direção ao céu estrelado. De repente, uma voz ressoou dentro da cabeça de Yuan. Caos Antigo. Faz tempo que não ouço esse nome. Ao ouvir essa voz, Yuan virou-se para olhar para a vingança do deus dragão. Yeou? Você o reconhece? Ele perguntou imediatamente. Capítulo 2388. A deusa dragão Yeou respondeu ao questionamento de Yuan, seu tom cauteloso. O Caos Antigo é uma existência singular de poder inescrutável, uma que entrou em ser muito antes de mim. Desde o momento de seu nascimento, ele impunha a manipulação do vazio com maestria impecável, e seu cultivo já está no nível de um deus do cultivo. Embora nunca confirmado, existem rumores de que mesmo se ele for morto, um dia ele reencarnará, retendo todas as suas memórias passadas. Para ser franca, sua existência é um tanto quanto a sua, completamente anormal. Qual é o seu propósito? Yuan perguntou. O propósito do Caos Antigo? A deusa dragão Yeou murmurou. Ele reside em seu próprio nome, Caos. Ele devora todas as coisas para se fortalecer. Nesse sentido, ele é semelhante ao devorador de estrelas, mas ele não banqueteia por fome. Ele devora simplesmente porque essa é sua natureza. Já que ele acabou de renascer, ele deve ter sido morto antes.
Eu me pergunto quem matou um monstro como esse, Yuan ponderou em voz alta. A deusa dragão Yeou voltou a ficar quieta. Não querendo incomodá-la mais, Yuan guardou suas armas e desativou seu despertar absoluto do dragão. Embora aquela coisa tenha ido embora, o olhar de Yuan mudou para os restos estilhaçados da Montanha Negra, a casca descartada do caos antigo, seus fragmentos espalhados pela terra, ainda vazando fracamente traços de essência caótica. Ele procedeu a absorver cada último traço de essência caótica até que nada restasse. No entanto, ao examinar mais de perto a casca estilhaçada, ele percebeu que ela possuía o potencial de se tornar um material inestimável. Então, ele reuniu todas as cascas e as jogou em seu anel espacial. Você obteve a casca do caos antigo. Depois ele retornou à Rainha Espectro da Perdição e disse, limpei aquela energia como prometido. Você deve honrar sua parte no trato e deixar o passado para trás. A Rainha Espectro da Perdição permaneceu em silêncio. Yuan estreitou os olhos levemente e falou novamente, desta vez com uma voz mais fria. Não me diga que você ainda quer lutar? A Rainha Espectro da Perdição fechou os olhos e deu uma respiração lenta e constante antes de responder com uma voz resignada. Não, vou cumprir minha palavra e perdoá-lo por abater meus filhos. Embora não tenha verbalizado, após testemunhar a destreza avassaladora de Yuan e seu comando sobre a essência caótica, o próprio poder que sua espécie temia, ela percebeu que ele poderia derrotá-los facilmente. Se ela escalasse as coisas entre eles, isso só resultaria na extinção de sua raça. Yuan assentiu e disse, também prometerei não atacar mais espectros do abismo enquanto estiver dentro da ravina da perdição. Claro, isso se eles não nos atacarem primeiro. Você não precisa se preocupar com isso, pois garanto que nenhum único dos meus filhos o atacará a partir deste momento, disse a Rainha Espectro da Perdição. Estou feliz que conseguimos resolver isso sem derramamento de sangue. Então estou indo embora agora. Yuan virou-se e voou para longe com a governante suprema Dena seguindo de perto. A Rainha Espectro da Perdição não seguiu e ficou para trás. Você voltou. Levi quase começou a chorar quando viu Yuan e a governante suprema Dena, já que ele estivera sozinho com milhares de espectros do abismo este tempo todo. Resolvemos as coisas com a Rainha Espectro da Perdição, então estamos partindo agora, Yuan disse a ele. Levi assentiu e o seguiu. Enquanto isso, os espectros do abismo os ignoraram completamente e retornaram ao lado de sua rainha. Eles não vão nos atacar de novo, certo? Levi perguntou enquanto os observava partir, a menos que queiram morrer. Então o resto de nossa jornada através desta ravina da perdição deve ser tranquilo. Com certeza, pelos próximos meses, eles não foram incomodados por mais espectros do abismo. Embora ocasionalmente avistassem alguns, os espectros do abismo apenas os observavam de longe e nunca se aproximavam. Estou com fome. A governante suprema Dena disse de repente. Eu alimentei você não faz muito tempo, Yuan disse. Gastei energia demais salvando você. Você só desencadeou um único ataque com manipulação do vazio. Você não entenderia quanta energia eu usei porque seu nível de manipulação do vazio é falho, ela rebateu. Yuan ficou sem palavras, incapaz de refutar seu raciocínio. Eu realmente preciso melhorar minha manipulação do vazio logo. Ele suspirou interiormente. Vá em frente. Yuan abaixou as roupas em volta de seu pescoço. Sem hesitação, a governante suprema Dena pulou em suas costas e começou a banquetear-se com seu sangue. Yuan notou Levi encarando-os com um olhar invejoso e disse a ele um momento depois, eu deixaria você provar meu sangue, mas você provavelmente se arrependeria. O que faz você dizer isso? Levi perguntou, parecendo confuso. Porque meu sangue contém aura de selamento demoníaco. Se você bebê-lo, provavelmente será selado. Então por que ela está bem? Levi apontou para a governante suprema Dena, que estava sugando sem se preocupar com nada no mundo. Ela é forte o suficiente para ignorá-lo. É só isso? É só isso. Claro, Yuan poderia desselá-lo se Levi fosse selado, mas como seria um incômodo, ele decidiu não dizer nada. Felizmente, Levi não ousou mais beber seu sangue. Eventualmente, eles alcançaram o final da ravina da perdição. Mas como começaram a viajar a partir do final, estavam tecnicamente saindo pela entrada. Estou tão feliz que finalmente saímos daquele lugar. Levi soltou um suspiro profundo após escaparem do lugar. Agora para onde? Yuan perguntou à governante suprema Dena. A governante suprema Dena ponderou por um momento antes de apontar em uma certa direção. A cidade mais próxima deve estar naquela direção. Eles seguiram a direção que ela apontou pouco tempo depois. Enquanto isso, em algum lugar no céu estrelado. Isso foi um pouco perigoso. O caos antigo suspirou alto assim que confirmou que estava seguro. Aquele bastardo chamado Yuan. O que diabos ele é? Como um mero humano pode usar essência eterna? E aquele cheiro familiar nele? Ele é parente daquele monstro? O caos antigo tremeu só de pensar naquele monstro. Não importa. Assim que eu recuperar minha força e amadurecer para minha forma verdadeira, eu certamente o devorarei. Ele jurou alto enquanto continuava a derivar para mais fundo no céu estrelado. Capítulo 2389. Em algum lugar no reino demoníaco, o atual líder supremo sentava-se diante de vários demônios de alto escalão enquanto eles transmitiam suas notícias para ele. Acabei de receber a confirmação de que aquela mulher desapareceu do vale final do Vale Carmesim Privado. No entanto, ainda não confirmamos se ela simplesmente deixou o vale final e mudou-se para um novo local ou para fora do Vale Carmesim Privado por completo. Ela sequer tem a capacidade de deixar o Vale Carmesim Privado? Alguém perguntou de repente. O líder supremo respondeu, como nunca substituímos um líder supremo sem que o anterior morresse ou fosse removido adequadamente. Não há como dizer quanta da autoridade do deus demônio ela ainda retém, se é que ela pode acessá-la de alguma forma. No entanto, prosseguiremos sob a suposição de que ela ainda retém seus poderes e pode já ter escapado do Vale Carmesim Privado. Despachem tanto o esquadrão de execução de elite quanto o esquadrão de execução especial, mas não engajem. Observem seus movimentos e reportem para mim imediatamente. Como ordena, líder supremo. Há algo mais do que eu deveria estar ciente? O líder supremo perguntou. Após um breve silêncio, um dos indivíduos levantou a mão e falou hesitantemente. Não tenho certeza de quão credível é, ou mesmo se é real. Mas tem circulado um boato dentro do Vale Carmesim Privado, de alguém empunhando aura de selamento demoníaco. O quê? Aura de selamento demoníaco? A sala entrou em caos.
Mas todos os seladores estão mortos, pelo menos, deveriam estar. Talvez um deles tenha conseguido escapar? Se eles já estão dentro do Vale Carmesim privado, então não há necessidade de pânico, outro sugeriu. Certo, não é como se eles pudessem deixar o Vale Carmesim privado sozinhos. No entanto, o líder supremo falou mais uma vez, sua voz tornando-se fria e resoluta. Não, trataremos este assunto com a mesma urgência que Dena. A aura de selamento demoníaco, com seu poder maldito contra nossa espécie, é um insulto flagrante ao Deus demônio. Não permitirei que ninguém impunhe tal poder, mesmo dentro dos confins do Vale Carmesim privado. Rastreiem a fonte deste boato e verifiquem sua veracidade. Se um selador demoníaco estiver de fato vivo, executem-no sem hesitação. Como ordena, líder supremo. A reunião terminou pouco tempo depois e todos, exceto o líder supremo, saíram. O reaparecimento de um selador demoníaco e o desaparecimento de Dena. O líder supremo murmurou, sua expressão tornando-se grave. Isso é mera coincidência ou algo muito mais deliberado? Enquanto isso, Yuan e seu grupo chegaram a um novo local, um mar sem limites de líquido carmesim profundo, como se fosse um oceano infinito de sangue. Esta deve ser a expansão sangrenta, Yuan comentou enquanto observava a cena. Parece ainda mais vermelha do que eu lembro, ele acrescentou, recordando o momento em que Tian Shenil tinha colocado os olhos nela pela primeira vez. Fiel ao seu nome, a expansão sangrenta era um vasto mar manchado de carmesim com sangue, derramado pelas incontáveis criaturas marinhas que incessantemente se abatiam e devoravam umas às outras, bem como demônios lutando por isso. Afinal, a expansão sangrenta abrangia mais da metade de todo o reino demoníaco. Diferente dos seres dos 9 céus, aqueles dentro do reino demoníaco possuíam sangue anormalmente espesso que não se dispersava facilmente na água. Após trilhões de anos de matança incessante e corrupção, esse próprio sangue acumulou-se, dando origem à expansão sangrenta. Além disso, apesar de ser um oceano de sangue, era impróprio para consumo, mesmo por demônios. Sua essência tão profundamente corrompida que nem mesmo sua espécie poderia devorá-la com segurança sem ficar doente. Claro, para um demônio ficar doente significava que algo estava errado com seu sangue, e para sua espécie, isso não era diferente de ficar incapacitado. Semelhante a um cultivador cuja energia espiritual tinha sido corrompida. Sempre que estiver pronto, a governante suprema Dena disse enquanto flutuava acima do mar vermelho sangue. Yuan seguiu sem hesitação. Leve, no entanto, vinha atrás com relutância visível. Mesmo como um deus falso de primeiro nível, a expansão sangrenta permanecia um domínio extremamente perigoso, onde um único lapso de consciência poderia resultar em ser arrastado para baixo da superfície e devorado pelas criaturas marinhas espreitando abaixo. Embora se pudesse supor que eles poderiam simplesmente ascender ao céu e distanciar-se do mar, tais pensamentos eram fúteis, já que muitas das criaturas abaixo eram capazes de saltar além das próprias nuvens. No entanto, mesmo após viajar por 3 dias consecutivos, nenhuma criatura marinha fez uma tentativa de atacá-los. Isso deixou Levi intrigado. Há algo errado com a expansão sangrenta? Os demônios do mar não estão atacando de forma alguma, ele ponderou em voz alta. No reino demoníaco, as criaturas marinhas eram chamadas de demônios do mar. Eles provavelmente estão cautelosos com a presença de Dena, Yuan comentou calmamente. No entanto, a governante suprema Dena balançou a cabeça. Não, isso não pode ser. Eles já me atacaram antes. Sério? Mesmo Yuan não conseguia esconder sua surpresa agora, sua curiosidade despertada enquanto sua suposição anterior começava a falhar. Ele procedeu a expandir seu sentido divino ainda mais fundo no mar. Está vazio, ele disse um momento depois. Não consigo sentir uma única criatura na água dentro de um raio de 10.000 milhas. O quê? Como isso é possível? A expansão sangrenta geralmente está repleta de demônios do mar, Levi disse, perplexo. É conhecimento comum que eles se reproduzem muito mais rápido do que podem matar uns aos outros. De repente, Levi parou abruptamente, seu rosto perdendo a cor enquanto uma expressão de terror absoluto se apoderava dele. O que há de errado? Yuan perguntou, suas sobrancelhas franzindo levemente. Na verdade, acho que talvez eu saiba o que aconteceu aqui. Levi respondeu, engolindo em seco enquanto o desconforto se infiltrava em sua voz. Existe uma lenda de um poderoso demônio do mar que habita dentro da expansão sangrenta, o Imperador Demônio Sangrento. É uma entidade misteriosa que dizem aparecer apenas uma vez a cada 100 bilhões de anos. E sempre que o faz, a expansão sangrenta aprofunda-se em carmesim, enquanto todos os outros demônios do mar retiram-se para se esconder até que ele desapareça novamente. Imperador Demônio Sangrento? Você sabe alguma coisa sobre essa entidade? Yuan perguntou, virando-se para a governante suprema Dena. Não passa de folclore, ela respondeu calmamente. Ninguém jamais colocou os olhos neste chamado Imperador Demônio Sangrento. Capítulo 2390. Folclore ou não, isso não muda o fato de que algo estranho está acontecendo dentro da expansão sangrenta, disse Yuan. Vamos continuar nos movendo. Se encontrarmos a fonte, lidaremos com ela então. Lidar com ela? O queixo de Levi caiu. Se o Imperador Demônio Sangrento for real, eu preferiria que apenas fuguíssemos dele. Do que você tem tanto medo? Você está viajando com o Supremo Governante e o selador de demônios mais forte do mundo. Se eu fosse você, até me atreveria a provocar o Deus Demônio, Yuan riu. Levi olhou para o Supremo Governante Dena com um sorriso irônico. Embora ela fosse sem dúvida a mais forte entre os Supremos Governantes, ela ainda não havia recuperado sua força total. Quanto a Yuan, apesar de sua proeza esmagadora, ele ainda estava apenas no nível de Deus falso de primeiro nível. Eles continuaram sua jornada logo depois. No entanto, mesmo após viajar por mais uma semana, eles ainda não encontraram um único demônio do mar. Quase como se sua existência tivesse sido completamente apagada deste mundo. Não foi apenas Levi que achou a situação perturbadora. Até o Supremo Governante Dena sentiu uma leve sensação de inquietação com a quietude incomum. De repente, o Supremo Governante Dena parou de se mover e gritou, algo está vindo. O Supremo Governante Dena foi o primeiro a detectar essa presença devido ao seu cultivo superior, mas Yuan não estava muito atrás e também a sentiu alguns momentos depois. Quanto a Levi, ele permaneceu alheio.
Que presença aterrorizante! Yuan engoliu em seco, um raro indício de inquietação surgindo em sua voz. O que quer que estivesse emitindo essa aura superava até mesmo o caos antigo. De fato, ele só tinha encontrado algo remotamente semelhante algumas vezes. Se ele tivesse que fazer uma comparação, a mais próxima seria Long Wu King, a filha mais velha do Deus Dragão. Oh, que é isso? O que está vindo? Levi gritou, o pânico aumentando ao ver suas expressões tensas. Vários minutos agonizantes se passaram em silêncio. Justo quando Levi estava prestes a falar novamente, a superfície do mar carmesim começou a inchar, saliente para fora como se uma bolha de ar colossal estivesse se formando sob ele. Primeiro, um chifre carmesim maciço rompeu a superfície, seguido pelo resto de sua forma, uma figura inchada, semelhante a um balão, erguendo-se do mar de sangue. Quando Yuan viu a criatura, suas sobrancelhas se ergueram, a descrença piscando em seu rosto. Isso é, um peixinho dourado? Yuan exclamou, assustado com a forma como a forma arredondada e rechonchuda da criatura se assemelhava à de um peixinho dourado, embora absurdamente maciço. Com certeza, o demônio do mar tinha uma semelhança notável com um peixinho dourado, seu corpo envolto em escamas carmesim e prateadas. 6 barbatanas majestosas espalhavam-se de seus lados, enquanto uma barbatana dorsal real erguia-se de suas costas, em forma de coroa. O peixinho dourado carmesim ergueu-se totalmente da expansão sangrenta, ascendendo ao céu até pairar sobre o grupo de Yuan como um sol ardente. Então seus olhos redondos e dourados fixaram-se neles, ou mais precisamente em Yuan. De repente, uma voz ressoou, sua origem impossível de discernir, ecoando de todas as direções ao mesmo tempo. Eu vim aqui porque senti uma presença familiar, mas você não é quem eu acreditei que fosse inicialmente. Mais surpreendente ainda, você é apenas um humano. O peixinho dourado falou, sua voz ainda ecoando de todas as direções ao mesmo tempo. Você é o Imperador Demônio Sangrento? Yuan perguntou. Imperador Demônio Sangrento? Que nome terrível, o peixinho dourado respondeu, sua voz carregada de desdém. Eu realmente me pareço com um ser que carregaria algo tão desagradável? Ele continuou, eu sou o esplêndido, digno, majestoso soberano primordial dos mares. O peixinho dourado apresentou-se como soberano primordial dos mares. Primordial? Yuan ergueu uma sobrancelha com esta palavra familiar. Você é um ser da expansão primordial? Se sim, como você veio parar aqui? Yuan perguntou. Oh, então você também pisou na expansão primordial. O soberano primordial dos mares respondeu, um indício de intriga em sua voz. Eu sou o soberano dos mares. Não há corpo de água neste universo fora do meu alcance. Onde quer que a água exista, posso viajar como bem entender. Yuan olhou para a expansão sangrenta antes de continuar. Você é responsável pela ausência de demônios do mar? De fato, o soberano primordial dos mares respondeu sem hesitação. Essas águas haviam se tornado lotadas demais, então expurguei metade de sua população. E esta dificilmente é a primeira vez que faço isso, acrescentou, seu tom carregado de orgulho. Por que você faria algo assim? Yuan perguntou, suas sobrancelhas franzindo em confusão. É meu hobby, dever como soberano dos mares, manter o equilíbrio e impedir que essas águas mergulhem em um caos desenfreado, não importa o mundo a que pertençam. Ele respondeu calmamente. Então, com um indício de satisfação em seu tom, acrescentou, além disso, as criaturas aqui são muito mais suculentas, frescas e cheias de vitalidade. Ao contrário dos restos sem gosto da expansão primordial. Agora, é minha vez de lhe fazer algumas perguntas. O soberano primordial dos mares estreitou os olhos para Yuan e perguntou em voz séria, você... Por que você cheira como monarca primordial? Por causa do seu cheiro, vim aqui. No entanto, agora que penso nisso, não há razão para aquele velho estar aqui. O monarca primordial, hein? Eu tive a sensação de que você o conhecia. Yuan disse com um sorriso. Ele é meu pai. O quê? O soberano primordial exclamou em descrença, seus olhos arregalando-se até se tornarem esferas infladas prestes a explodir. Então, seu corpo maciço mergulhou de volta no mar carmesim, enviando uma onda de maré imponente surgindo para fora. Que diabos? Levi gritou em alarme. Com um movimento casual de sua manga, o supremo governante Dena dividiu a onda que se aproximava em duas, separando-a de forma limpa para que fluísse além deles sem danos. Após alguns minutos de silêncio, o soberano primordial dos mares emergiu da expansão sangrenta mais uma vez e perguntou em uma voz estranha, o monarca primordial. Dando à luz um humano? Isso é sequer possível? Oh, devo esclarecer, Yuan disse de repente. Ele não é meu pai biológico, mas como um adotivo. Você deveria ter declarado isso antes. Quase me deu um ataque cardíaco. O soberano primordial dos mares rugiu. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 2391. Yuan observou o soberano primordial dos mares com diversão antes de perguntar, sua curiosidade despertada, qual é a sua relação com o monarca primordial. Após uma breve pausa, o soberano primordial dos mares respondeu, nós somos, algo semelhante a conhecidos. Semelhante. Yuan ecoou, erguendo uma sobrancelha com a escolha peculiar de palavras. Se você está preocupado que possamos ser inimigos, pode ficar tranquilo. Qualquer um que entenda do que o monarca primordial é capaz nunca seria tolo o suficiente para se opor a ele. Bem, ele é o ser mais poderoso na expansão primordial, Yuan comentou. No entanto, o soberano primordial dos mares soltou uma risada baixa, como se achasse a declaração de Yuan bastante divertida por algum motivo. O que foi? Yuan perguntou com o rosto intrigado. Você realmente não sabe nada sobre o monarca primordial apesar de ser seu filho adotivo, hein? O quanto você sabe sobre o monarca primordial? O soberano primordial dos mares perguntou. Yuan vasculhou suas memórias, tentando lembrar de tudo o que sabia sobre o monarca primordial. No entanto, após algum tempo ele chegou a uma conclusão, que além do fato de que o monarca primordial estava no ápice da expansão primordial, ele não sabia quase nada sobre ele. Agora que você mencionou, eu realmente não sei muito sobre ele.
Treinei sob ele por um tempo, mas ele nunca falou de si mesmo ou revelou suas verdadeiras capacidades, Yuan disse em voz alta. Entendo. Então o monarca primordial não lhe disse nada, o soberano primordial dos mares respondeu. Suponho que ele tenha seus motivos. Que tal você compartilhar algum conhecimento sobre ele? Yuan disse com um sorriso fraco. E potencialmente ofender o monarca primordial? É melhor você me deixar morrer de fome. O soberano primordial dos mares balançou a cabeça violentamente, fazendo seu corpo redondo tremer como gelatina firme. Se você quiser saber mais sobre ele, pode simplesmente perguntar a ele mesmo. Farei exatamente isso, sempre que o vir novamente. O que foi? Notei que você está me encarando há algum tempo. Se você tiver alguma pergunta, vá em frente e pergunte, disse o soberano primordial dos mares após um momento de silêncio. Yuan hesitou por um segundo antes de perguntar. Você tem alguma conexão com o verdadeiro imperador dos mares? Notei que ambos têm um nome semelhante. Verdadeiro imperador dos mares? O soberano primordial dos mares repetiu, sua voz pingando com imenso desdém, como se estivesse cuspindo algo sujo. Não há absolutamente nenhuma conexão entre este ser majestoso e aquele impostor nojento. De fato, eu o mataria se pudesse. Yuan ficou genuinamente surpreso com a pura intensidade de sua resposta, e a repulsa profunda que ele nutria pelo chamado verdadeiro imperador dos mares. Você quer dizer que até você não é forte o suficiente para matá-lo? Yuan perguntou, surpresa genuína colorindo sua voz. Mesmo ele não tinha confiança para derrotar o soberano primordial dos mares em força total, mas tal ser falava como se não pudesse lidar com o verdadeiro imperador dos mares. Se esse fosse o caso, quão poderoso era aquela criatura? Deixe-me corrigir você primeiro. Não é que eu seja incapaz de matá-lo. Eu simplesmente não desejo me envolver em problemas desnecessários matando-o. Se eu desejasse matar aquele impostor, poderia facilmente fazê-lo com um único bater de asas. No entanto, tal resposta apenas deu a Yuan mais perguntas do que respostas. Você se importa em me dizer que tipo de consequências matá-lo traria? Para ser franco, ele está na minha lista de alvos, ele disse. O quê? Os olhos redondos do soberano primordial dos mares arregalaram-se de deleite. Você quer matá-lo? Gostaria de perguntar por quê. É uma longa história, mas tenho alguns rancores não resolvidos com ele. O soberano primordial dos mares de repente ficou em silêncio. Então falou com um sorriso profundo no rosto. Como você é filho do monarca primordial, suponho que ficará bem mesmo se você o matar. O que isso significa? O soberano primordial dos mares riu, não se importe com os detalhes menores. Em vez disso, tenho uma proposta para você. Yuan estreitou os olhos para o comportamento suspeito do soberano primordial dos mares. Estou ouvindo. Se você conseguir matar aquele impostor conhecido como verdadeiro imperador dos mares, eu o recompensarei com uma única gota da essência sanguínea deste ser majestoso. O quê? Yuan exclamou, seu choque palpável. Você ouviu corretamente, o soberano primordial dos mares continuou, não deixando espaço para dúvidas. Mate o verdadeiro imperador dos mares e eu lhe concederei minha essência sanguínea. Você precisa da essência sanguínea de linhagens supremas para completar sua linhagem, certo? Como você sabe sobre isso? Yuan murmurou atordoado. Para saber tanto sobre sua linhagem, não havia como o soberano primordial dos mares ser um mero conhecido do monarca primordial. Há poucas coisas que este ser majestoso não sabe, especialmente quando se refere ao monarca primordial. Farei isso. Matarei o verdadeiro imperador dos mares. Yuan declarou sem um indício de hesitação, sua voz firme e resoluta. Era algo que ele pretendia fazer um dia, independentemente das consequências, então ele poderia muito bem colher algumas recompensas incríveis que vinham com isso. É isso que eu gosto de ouvir, filho do monarca primordial. Agora, prepare-se. Espere, o quê? Yuan inclinou a cabeça com uma expressão intrigada depois de ouvir as últimas palavras do soberano primordial dos mares. O que há para ficar confuso? Vou arrastar o verdadeiro imperador dos mares para cá para que você possa matá-lo, o soberano primordial dos mares explicou, deixando Yuan momentaneamente sem palavras. Você quer dizer que vai invocá-lo? Aqui? Agora mesmo? Yuan perguntou, lutando para processar quão abruptamente a situação havia escalado. É isso mesmo, o soberano primordial dos mares respondeu calmamente, como se invocar tal ser não fosse mais extraordinário do que agitar as marés. Capítulo 2392. Você não pode estar falando sério. Yuan recusou-se a acreditar que o soberano primordial dos mares arrastaria o verdadeiro imperador dos mares para o reino demoníaco apenas para que ele pudesse matá-lo. Não se preocupe, não demorará muito para arrastar aquele impostor para cá, disse o soberano primordial dos mares, pensando que Yuan estava preocupado que pudesse levar muito tempo para trazer o verdadeiro imperador dos mares até ele. Yuan silenciou-se perdido em pensamentos, questionando se ele realmente possuía a força para enfrentar o verdadeiro imperador dos mares, um ser que se dizia estar além até mesmo do alcance dos deuses de cultivo, em seu nível atual. É agora ou nunca, o soberano primordial dos mares disse de repente, tirando Yuan de seus pensamentos. Assim que eu partir, entrarei em hibernação e não emergirei novamente por milhões de anos. Yuan esfregou os olhos e soltou um longo suspiro antes de assentir, um traço de resignação em sua expressão. Tudo bem, lutarei contra ele agora. Mas se conseguirei matá-lo é outra questão, então não fique desapontado se eu falhar. O soberano primordial dos mares soltou uma risada baixa antes de responder. Aos meus olhos, você possui o que é necessário para matar aquele impostor, mas será uma luta difícil. No entanto, se você preferir ter mais tempo para se preparar, posso esperar um pouco mais. Ainda estou no meio do meu expurgo e permanecerei acordado por mais algumas centenas de anos. Yuan encarou os olhos do soberano primordial dos mares por um momento antes de perguntar, você realmente não vai me dizer as consequências de matá-lo? Por que você hesita em matá-lo? Um sorriso apareceu no rosto do soberano primordial dos mares enquanto respondia, se você está preocupado que possa ser uma armadilha, você está livre para recusar. Mas há uma razão pela qual estou oferecendo minha essência sanguínea como recompensa, algo que eu nunca sequer considerei fazer até hoje. Yuan fechou os olhos e respirou fundo. Quando ele abriu os olhos, eles estavam transbordando de determinação e confiança. Muito bem, aceito seu desafio. Também não há necessidade de esperar.
Faremos agora, Yuan declarou. Bem dito. O soberano primordial dos mares rugiu, sua forma maciça subindo aos céus enquanto disparava em direção aos céus. Então, ele realizou um mortal majestoso no céu antes de mergulhar de volta em direção ao mar carmesim. Yuan e os outros se prepararam para uma onda de maré imponente, mas, para seu espanto, quando o soberano primordial dos mares atingiu a superfície, nem uma única gota de água se moveu, e sua forma imensa desapareceu instantaneamente nas profundezas carmesim. Voltarei dentro de alguns dias. Você pode usar este tempo para se preparar. A voz do soberano primordial dos mares ressoou pouco depois. Em vez de começar imediatamente seus preparativos, Yuan reservou um momento para explicar a situação ao supremo governante Dena e Lev, que observavam das margens, totalmente perplexos com tudo o que havia ocorrido. Então, para resumir, Lev começou, tentando juntar tudo. O imperador demônio sangrento é na verdade chamado de soberano primordial dos mares. Um ser de um mundo totalmente diferente, um terceiro mundo, e ele vai arrastar outra criatura para cá para você matar? Isso parece correto. Yuan sentiu calmamente. O supremo governante Dena então perguntou, podemos ajudá-lo? Ela tinha pouco interesse na situação em si, e sua única preocupação era se poderia ser de ajuda para ele. Yuan sorriu fracamente e balançou a cabeça. Agradeço a oferta, mas lidarei com isso sozinho. Não estou fazendo isso apenas por causa do soberano primordial dos mares. Tenho meus próprios motivos para querer que ele esteja morto. Seu olhar escureceu ligeiramente. Este é um rancor carregado de um passado distante. Então esperaremos você cuidar disso. O supremo governante Dena não disse mais nada e voou para longe, dando a Yuan algum espaço. Boa sorte, eu acho. Lev não sabia o que mais dizer e seguiu o supremo governante Dena logo depois. Agora que estavam tanto sozinho, Yuan sentou-se na posição de lótus no ar e fechou os olhos para cultivar, preparando-se para a batalha que se aproximava. Enquanto isso, o soberano primordial dos mares já havia partido do reino demoníaco, deslizando através de um túnel espacial acessível apenas através de sua autoridade única. Sua presença tecendo sem esforço entre mundos enquanto partia em busca do verdadeiro imperador dos mares. Quando o soberano primordial dos mares emergiu do túnel espacial, encontrou-se dentro de um vasto e imenso mar nos 9 céus. Ele então começou sua busca pelo verdadeiro imperador dos mares e em meros momentos o encontrou. Para o soberano primordial dos mares, localizar qualquer criatura viva nas águas dos 3 mundos era tão fácil quanto um humano observar as linhas na palma de sua própria mão. Encontrei você, seu pequeno impostor. O soberano primordial dos mares deslizou de volta para seu túnel espacial, viajando por apenas alguns segundos antes de chegar ao seu destino. Quando emergiu mais uma vez, havia chegado ao 9º céu, dentro do mar da descida infinita, um dos 4 portões para o inferno. Enquanto isso, não muito longe do soberano primordial dos mares, o verdadeiro imperador dos mares, que havia adormecido por milhares de anos, de repente despertou, agitado por uma presença ameaçadora e familiar demais. No momento em que reconheceu o dono daquela presença, o verdadeiro imperador dos mares reagiu sem hesitação, tentando fugir imediatamente através de seu próprio túnel espacial, um que conectava todos os mares dentro dos 9 céus. Pensar que você tentaria fugir de mim dentro da água, quão risível! Atrás dele, o verdadeiro imperador dos mares podia ouvir a risada zombeteira do soberano primordial, soando como uma maré arrepiante se fechando. Maldito seja! O que diabos você quer de mim, seu gordo de merda? O verdadeiro imperador dos mares gritou, nem mesmo se atrevendo a olhar para trás. Capítulo 2393. Como você se atreve a se dirigir a este ser majestoso com uma linguagem tão suja? O soberano primal dos mares exclamou com descrença após ouvir o xingamento do verdadeiro imperador dos mares. Eu tenho um nome, sabe? Eu sou o soberano primal dos mares, o verdadeiro governante dos mares, seu impostor. Eu sei quem diabos você é. Toda criatura marinha neste mundo está ciente de você. O que eu não sei é por que raios você está me perseguindo. O verdadeiro imperador dos mares gritou com pânico em sua voz. Por que você está correndo? Eu só quero conversar, o soberano primal dos mares disse com uma voz calma, tentando convencê-lo a parar. Você acha que eu sou estúpido ou algo assim? Não há a menor chance de que você esteja aqui apenas para conversar quando está me perseguindo tão vigorosamente. Se você realmente quer conversar, podemos conversar assim. Sem surpresa, o verdadeiro imperador dos mares não caiu em um truque tão óbvio. Você só está tornando isso mais difícil para si mesmo mais tarde com toda essa correria. Do que você está falando? Pare por um momento e eu lhe contarei tudo. Sério, você pode parar com essa bobagem. Não vou parar de correr até que você vá embora. Acho que teremos que fazer isso do jeito difícil. O soberano primal dos mares suspirou em voz alta enquanto perseguia casualmente o verdadeiro imperador dos mares. Claro, se realmente quisesse alcançá-lo, o soberano primal dos mares poderia fazer isso facilmente. No entanto, queria brincar com o verdadeiro imperador dos mares por algum tempo antes de fazê-lo. Isso também permitiu a Yuan mais tempo para se preparar para a batalha. O verdadeiro imperador dos mares percebeu rapidamente que estava sendo feito de bobo e gritou em desespero. Você não sabe quem está atrás de mim? Se você me matar, com certeza será morto também. Claro, estou ciente de seu mestre. É por isso que não toquei em você por tanto tempo, apesar do meu desejo de fazê-lo. Então por que diabos você está tentando me matar agora? Quem disse que estou tentando matar você? Eu só quero conversar. Nós estamos conversando agora. Não, isso é algo que só podemos discutir enquanto estivermos imóveis. Isso é uma besteira absoluta. Sinceramente, eu só quero conversar. O soberano primal dos mares permaneceu insistente de que meramente queria conversar, mas o verdadeiro imperador dos mares não queria saber de nada disso e continuou fugindo como se sua vida dependesse disso. No decorrer da semana seguinte, o soberano primal dos mares perseguiu implacavelmente o verdadeiro imperador dos mares.
caçando-o por centenas de mares e oceanos através de cada reino dentro dos 9 céus. Ah, certo. Um dia neste mundo é um ano naquele mundo. O soberano primal dos mares lembrou-se de repente desse detalhe importante após uma semana de perseguição. Estou um pouco relutante em terminar algo tão divertido, mas, infelizmente, considere-se com sorte por eu não ter pensado em fazer isso antes, já que poderia facilmente fazer isso por milhares de anos sem ficar entediado. O que você vai fazer comigo? O verdadeiro imperador dos mares gritou em terror quando notou seu perseguidor aumentando a velocidade e gradualmente o alcançando. Eu só quero conversar. O soberano primal dos mares manteve sua piada original. Eventualmente, o verdadeiro imperador dos mares atingiu seu limite. Ele parou abruptamente e virou-se para enfrentar seu perseguidor depois de ter percebido que não conseguiria superar o soberano primal dos mares, não lhe restando escolha a não ser lutar. Coma isso, seu gordo de merda. O verdadeiro imperador dos mares atacou em desespero, desencadeando um ataque devastador que consumiu metade de sua energia em um piscar de olhos. No entanto, o soberano primal dos mares não recuou nem um pouco. Em vez disso, apenas riu, sua voz zombeteira ecoando pelas profundezas. Que desperdício de energia. Você vai se arrepender de se esgotar em breve. Então enfrentou o ataque, abrindo sua boca para devorá-lo. O quê? O verdadeiro imperador dos mares exclamou em choque, seus olhos arregalando-se enquanto seu ataque era desviado tão sem esforço. Sempre soube que o soberano primal dos mares era esmagadoramente poderoso, mas nunca imaginou que a lacuna entre eles seria tão vasta, quase como comparar um pequeno lago ao oceano sem limites. Após engolir o ataque, a figura redonda do soberano primal dos mares desapareceu por uma fração de segundo antes de reaparecer diretamente diante do verdadeiro imperador dos mares. Então, sem hesitação, abriu suas mandíbulas massivas e mordeu. No entanto, não o devorou nem o feriu. Em vez disso, simplesmente segurou o verdadeiro imperador dos mares em sua boca, como se um gato tivesse pegado sua presa e estivesse brincando com ela. No momento seguinte, o soberano primal dos mares ativou sua habilidade e desapareceu dos 9 céus. Enquanto isso, Yuan esperava pelo retorno do soberano primal dos mares por 7 anos seguidos, e começava a se perguntar se algo havia dado errado ou se ele simplesmente tinha se esquecido. Assim que Yuan baixou o olhar para o mar carmesim e soltou um suspiro profundo, notou a superfície começar a inchar mais uma vez, mas desta vez inchou muito mais do que antes. Um segundo depois, o soberano primal dos mares emergiu do mar carmesim com um ser de aparência familiar em sua boca. De jeito nenhum, ele realmente o arrastou até aqui. Yuan gritou internamente após ver o verdadeiro imperador dos mares. Ele é todo seu. O soberano dos mares disse a Yuan antes de cuspir o verdadeiro imperador dos mares. Sem hesitação, Yuan ativou o despertar do dragão absoluto e convocou o número 1 abaixo do céu, usando até essência caótica e essência eterna antes de atacar o verdadeiro imperador dos mares enquanto ele caía do céu, sua mente ainda em total descrença e confusão. O que diabos está acontecendo? Ele gritou em voz alta enquanto Yuan cortava seus tentáculos como se fossem tofu. Capítulo 2394. O verdadeiro imperador dos mares caiu do céu após o soberano primal dos mares o cuspir. Mas antes que o verdadeiro imperador dos mares pudesse sequer tocar a superfície do mar carmesim, Yuan havia decepado todos os seus tentáculos massivos. Splash! O verdadeiro imperador dos mares caiu na água, fazendo com que uma onda de maré massiva surgisse em todas as direções. No entanto, apesar de ter todos os seus tentáculos decepados, o verdadeiro imperador dos mares regenerou-os quase instantaneamente, sua habilidade de recuperação superando até a dos demônios de alto escalão. Então ele ergueu-se do mar carmesim, uma aura esmagadora irrompendo de seu corpo, densa com sede de sangue e fúria fervente. Eu não me importo mais. Vou matar todos vocês, mesmo que seja a última coisa que eu faça. O verdadeiro imperador dos mares declarou enquanto fixava seus olhos em Yuan, que era claramente o alvo mais fácil ali. Oh, ele realmente consegue falar? Yuan murmurou após confirmar que o verdadeiro imperador dos mares podia falar, já que duvidou de seus ouvidos mais cedo quando ele xingou em voz alta. O verdadeiro imperador dos mares não perdeu tempo. Tendo marcado Yuan, ele ergueu seus tentáculos massivos, cada um capaz de achatar uma montanha inteira, antes de fazê-los colidir em direção a ele. O mesmo truque da última vez, hein? Yuan murmurou, lembrando-se de como ele havia usado exatamente o mesmo ataque contra Tian Yang antes. No entanto, desta vez, ele não estava tão fraco quanto Tian Yang, e realmente tinha proeza para lutar. Ele reuniu sua aura de espada suprema e essência eterna antes de balançar sua espada nos tentáculos que se aproximavam, fatiando-os tão facilmente quanto uma lâmina quente passando por um pedaço fino de manteiga. O quê? Esse poder é... O verdadeiro imperador dos mares não podia acreditar em seus olhos após ver Yuan usar essência eterna. Embora Yuan também tivesse usado essência eterna durante seu ataque anterior, o verdadeiro imperador dos mares estava distraído demais para notar. Desta vez, no entanto, ele sentiu claramente. Por que diabos você tem esse poder sendo um humano? O verdadeiro imperador dos mares questionou Yuan. Não, ele exigiu uma resposta. Quem diabos é você? E por que você está conspirando com o soberano primal dos mares contra mim? Ele continuou a bombardear Yuan com perguntas. Você não se lembra de mim? Yuan respondeu calmamente. Bem, suponho que seja natural, dado quanto tempo se passou, ele acrescentou. Meu nome é Yu Tian Yang e estou aqui para cobrar uma dívida que você deve. Uma dívida muito atrasada, ele declarou. Uma dívida? Quando diabos isso aconteceu? Algum tempo durante a Era Primordial. Era primordial? Você deve estar brincando comigo. Isso foi há incontáveis anos. Yuan soltou um escárnio frio, seu olhar tornando-se gélido. Não me importo quanto tempo se passou, ou se você se lembra. Hoje, eu serei aquele que caçará você. Após sua declaração, Yuan começou a atacar o verdadeiro imperador dos mares novamente. Droga! O verdadeiro imperador dos mares foi rapidamente sobrecarregado pela imensa proeza de Yuan. Ele não só passou uma semana inteira sendo implacavelmente perseguido pelo soberano primal dos mares, mas também esgotou metade de sua energia momentos antes de encontrar Yuan, deixando-o no estado mais enfraquecido que ele já experimentara. É inútil. Mesmo com esse poder, você não pode me matar. O verdadeiro imperador dos mares declarou.
Sua risada zombeteira ecoando pelo mar enquanto Yuan decepava milhares de seus tentáculos apenas para ele se recuperar totalmente em um piscar de olhos. Mesmo que Yuan tivesse lutado e o derrotado antes durante as qualificações do Imperador da Espada Suprema, o verdadeiro Imperador dos Mares naquela época era meramente um clone falso, e todos os seus pontos fracos foram fabricados para o teste. Então Yuan não podia usar o mesmo método para o real. No entanto, ele não parecia preocupado no mínimo e continuou a balançar sua espada na lula gigante. Hahaha. Você é burro, ou algo assim? Não importa quantas vezes você decepe meus braços, eles vão se regenerar infinitamente. O verdadeiro Imperador dos Mares riu alto. No entanto, Yuan ignorou-o completamente e continuou atacando pelos dias seguintes, até que todo o mar estivesse coberto pelos tentáculos decepados do verdadeiro Imperador dos Mares. Inútil, inútil, inútil. Hahaha. A risada do verdadeiro Imperador dos Mares cessou abruptamente quando sentiu algo errado dentro de seu corpo após dias de regeneração implacável. Sua recuperação, antes quase instantânea, começara a desacelerar visivelmente. O quê? Minha regeneração. O que diabos você fez com meu corpo? O verdadeiro Imperador dos Mares gritou com uma voz aterrorizada. Yuan não ligou e continuou seu ataque, desencadeando uma barragem implacável de ataques com energias variáveis. Às vezes ele golpeava com a aura de espada suprema, em outras com essência caótica, e às vezes ele manejava ambos em conjunto, sobrepondo seu poder em um único golpe devastador. O verdadeiro Imperador dos Mares reconheceu 4 das 5 energias que Yuan manejava: sua aura de espada suprema, essência caótica, ki celestial e essência eterna. No entanto, a quinta era completamente desconhecida para ele, e ele assumiu imediatamente que aquele poder desconhecido era a fonte da anomalia. Enquanto o verdadeiro Imperador dos Mares permanecia alheio, leve, e a regente suprema Dena, observando de longe, reconheceram aquela energia muito bem. Eles tinham visto Yuan manejá-la antes, e não havia como confundir. Não era outra senão a aura de selamento demoníaco. Embora a aura de selamento demoníaco fosse mais eficaz contra demônios, ela também podia afetar outros seres se manejada com força suficiente. Ela tinha sido criada especificamente para combater demônios e suas habilidades regenerativas. Em outras palavras, ela poderia suprimir e enfraquecer a capacidade de regeneração de alguém. Apesar da aura de selamento demoníaco esmagadoramente poderosa de Yuan, o verdadeiro Imperador dos Mares possuía o cultivo de um deus de cultivo e um físico enorme, o que significava que ele exigia uma quantidade tremenda daquela aura antes que seus efeitos começassem a aparecer. Quando o verdadeiro Imperador dos Mares percebeu que Yuan estava de alguma forma suprimindo sua habilidade regenerativa e que ele atualmente carecia de força para revidar, ele começou imediatamente a contemplar a fuga. No entanto, com o soberano primal dos mares espreitando por perto, tal plano era muito mais fácil de imaginar do que de executar. Capítulo 2395. Espere, vamos conversar sobre isso. O verdadeiro Imperador dos Mares gritou de repente em voz alta, esperando cessar o ataque implacável de Yuan por um momento. No entanto, Yuan rejeitou imediatamente não há nada para conversar, e continuou atacando. Vendo que Yuan não tinha intenção de ouvir, o verdadeiro Imperador dos Mares não teve escolha a não ser mergulhar em direção às profundezas do Mar Carmesim para evadir seus ataques. No entanto, no momento seguinte, ele foi atingido pelo choque quando não conseguiu descer. Era como se uma barreira invisível tivesse se formado abaixo dele, impedindo de entrar totalmente nas águas mais profundas. Seu gordo de merda. O verdadeiro Imperador dos Mares percebeu instantaneamente a razão por trás desse fenômeno e virou-se para xingar o soberano primal dos mares, que observava de longe com um largo sorriso em seu rosto. Deixe-me ir neste instante. Ele rugiu em desespero. Não tenho ideia do que você está se referindo, o soberano primal dos mares respondeu, seu tom tão indiferente quanto sempre. O verdadeiro Imperador dos Mares retornou rapidamente sua atenção para Yuan e disse apressadamente, não sei o que ele prometeu a você, mas ele está definitivamente enganando você para me matar, já que ele tem medo de fazer isso sozinho. Estou bem ciente dos riscos. Yuan observou calmamente. Você não está. O verdadeiro Imperador dos Mares insistiu. Você sabe quem é meu mestre? Se você me matar, meu mestre com certeza vai matar você. Seu mestre. Yuan interrompeu seus ataques pela primeira vez e perguntou com uma sobrancelha erguida. Quem é esse? Um sorriso esperançoso apareceu no verdadeiro Imperador dos Mares após perceber que Yuan não estava ciente de seu mestre. Isso significava que havia uma chance de que ele parasse de atacar se soubesse. Ouça bem, porque só direi isso uma vez. O verdadeiro Imperador dos Mares procedeu a anunciar com uma voz ousada e orgulhosa. Meu mestre não é outro senão Morvet. Quem? Yuan perguntou sem piscar diante desse nome desconhecido. Vê, você não conhece o mestre Morvet? Mesmo podendo manejar essência eterna? O verdadeiro Imperador dos Mares não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Então e daí se eu puder usar essência eterna? Devo automaticamente conhecer todos os eternos existentes por causa disso? Yuan observou com um escárnio. Mas o mestre Morvet é um eterno primordial. Mesmo que você não conheça todos os eternos, não há como você não saber sobre os 10 melhores. Eterno primordial? Yuan ergueu uma sobrancelha com esse termo desconhecido. É minha primeira vez ouvindo tal título, ele disse um momento depois. Então, os 10 eternos mais fortes são chamados de eternos primordiais, hein? Você realmente não está ciente disso. O verdadeiro Imperador dos Mares estava em descrença. Ele nunca tinha visto ninguém tão alheio antes. Após um momento de silêncio, ele continuou. Agora que você conhece a identidade do meu mestre, você ainda ousa me atacar? Yuan olhou silenciosamente para o verdadeiro Imperador dos Mares antes de se virar para olhar para o soberano primal dos mares, que estava claramente ciente disso e propositalmente manteve em segredo dele por algum motivo. No entanto, o soberano primal dos mares permaneceu em silêncio enquanto encontrava calmamente o olhar de Yuan, quase como se não pudesse se importar menos se ele sabia sobre Morvet ou não. O verdadeiro Imperador dos Mares sorriu após ver sua interação estranha e perguntou, aquele gordo de merda não contou a você sobre meu mestre? Eu disse que ele estava enganando você. Por que você não me ajuda a matá-lo em vez disso? Com certeza deixarei meu mestre saber de suas boas ações.
Ouvindo tais palavras, Yuan retornou sua atenção para o verdadeiro imperador dos mares e sorriu. Morvet, ele murmurou. Não me importo se eles estão entre os 10 melhores ou são o eterno mais forte do universo. Nada me impedirá de matar você. Yuan riu enquanto continuava seu ataque implacável ao perplexo verdadeiro imperador dos mares. Vê, você só está dizendo isso porque não sabe o quão poderoso meu mestre é. Como eu disse, eu não me importo. As tentativas de negociação do verdadeiro imperador dos mares falharam, e sem meios de escape, ele foi reduzido a nada mais do que uma presa à beira do abate. Pela primeira vez, apesar de sua imortalidade e habilidades regenerativas incomparáveis, ele se sentiu totalmente impotente. Droga, não vou sentar aqui e deixar você me humilhar assim por mais tempo. O verdadeiro imperador dos mares surgiu em desafio, atacando em retaliação. No entanto, seus esforços foram desesperados, quase patéticos em sua futilidade. Várias semanas de batalha implacável se passaram antes que Yuan finalmente murmurasse baixinho. Ele deve estar fraco o suficiente agora. A habilidade regenerativa do verdadeiro imperador dos mares deteriorou-se ao ponto em que agora ele exigia um minuto inteiro para restaurar até mesmo um único tentáculo. Não uso essa habilidade desde o incidente com Baixo Tal, e como não estou nos 9 céus, não deve haver problema em usá-la agora. Yuan ergueu a mão e apontou para o verdadeiro imperador dos mares, inspirando profundamente enquanto uma energia estranha e desconhecida começava a surgir de dentro de sua aura. No momento em que o soberano primal dos mares sentiu aquela aura, seus olhos se arregalaram em choque. Aquele poder, não me diga que ele vai. Ele entendeu imediatamente o que Yuan estava prestes a fazer, e sua forma massiva tremeu de excitação. Oh, o que você está tentando fazer? O verdadeiro imperador dos mares gritou, o medo sinistro surgindo do fundo de seu núcleo. Ouvi dizer que você é imortal, e não pode ser morto, certo? Yuan observou de repente. Bem, vamos ver como você lidará com isso. Extração de sangue proibida. Yuan ativou a extração de sangue proibida e começou a extrair forçadamente a essência de sangue do verdadeiro imperador dos mares. E isso é, não pode ser. Você está extraindo minha essência de sangue? O verdadeiro imperador dos mares gritou em pânico ao perceber o que Yuan estava fazendo. Capítulo 2396. Hahaha. Aquele garoto realmente está conseguindo. Ele está extraindo à força a essência de sangue daquele impostor. O soberano primordial dos mares não conseguiu conter sua diversão e caiu na gargalhada. Aquele monarca primordial. Ele realmente deu tanto poder a um mero humano. No que diabos ele está pensando? Antes de Yuan revelar tal poder, o soberano primordial dos mares não acreditava totalmente em sua alegação de ser o filho adotivo do monarca primordial. Agora, após testemunhar Yuan empunhando o poder, toda dúvida desapareceu como fumaça. De fato, o soberano primordial dos mares ficou até chocado que o monarca primordial concederia a um mero humano um poder tão aterrorizante. Pare com isso imediatamente. O verdadeiro imperador dos mares exclamou em terror ao sentir sua essência de sangue sendo formada e extraída à força. Naturalmente, Yuan ignorou completamente seu apelo e continuou a extrair sua essência de sangue. Sem outra escolha, o verdadeiro imperador dos mares virou-se e fugiu em puro pânico. Embora não pudesse escapar para a água, ainda podia tentar colocar distância entre si e Yuan. Ele içou seus tentáculos massivos e decepados no ar e bateu com eles como se fossem pernas improvisadas, fugindo em uma cena tão desesperada e absurda que seria risível se não fosse tão lamentável. Hahaha. A risada do soberano primordial dos mares ficou cada vez mais alta enquanto observava a tentativa desesperada do verdadeiro imperador dos mares. Quanto a Yuan, ele nem se deu ao trabalho de perseguir e apenas murmurou um único comando. Pare. Em um instante, o verdadeiro imperador dos mares obedeceu ao comando de Yuan e interrompeu seus movimentos. É esse poder? Monarca primordial? Qual é o seu relacionamento com o monarca primordial? O verdadeiro imperador dos mares finalmente reconheceu o poder assustador de Yuan. O monarca primordial lhe disse para fazer isso? Por quê? Por quê? O monarca primordial não tem nada a ver com isso, Yuan respondeu calmamente. Como eu disse desde o início, estou aqui para resolver um rancor pessoal, mas eu nem me lembro de ter feito nada para você. O verdadeiro imperador dos mares rugiu de raiva. Yuan de repente tocou sua testa com um dedo, extraindo de dentro uma esfera que brilhava fracamente. Com o movimento de seu braço, ele enviou a esfera atravessando o céu antes que ela mergulhasse no verdadeiro imperador dos mares. O que ele acabará de conferir a ele era um fragmento de suas memórias, o momento de seus próprios crimes. Após receber a memória, o verdadeiro imperador dos mares ficou tão rígido quanto uma rocha. Ele ficou tão chocado com o conteúdo da memória que virou uma estátua. Mal podia acreditar que um único ato, brincar com um pequeno grupo de pessoas por puro tédio centenas de milhões de anos atrás, levou a este exato momento. A sua atual humilhação e queda iminente. Você está me matando por causa de algo assim? Eu nem matei você. O verdadeiro imperador dos mares rugiu, saindo de seu torpor. Não, Yuan respondeu friamente. Mas você matou a família da minha parceira. E eu diria até que isso levou indiretamente à morte dela mais tarde. Ele fez uma breve pausa antes de continuar, sua voz baixando. Dito isto, sejamos honestos, isso não passa de um ato mesquinho de vingança. Eu era muito fraco, muito patético para fazer qualquer coisa naquela época. Então agora, estou compensando aquela fraqueza. Isso é totalmente ridículo. Você realmente vai invocar a ira de uma Eterna primordial por causa de algo assim? Esta não é a primeira vez que ofendo uma Eterna, e duvido que será a última, Yuan admitiu. Vá se ferrar. O verdadeiro imperador dos mares soltou seu rugido mais alto até então. No momento seguinte, Yuan terminou de formar a essência de sangue do verdadeiro imperador dos mares e a extraiu. Mas em vez de consumi-la instantaneamente, Yuan a guardou dentro de um frasco de vidro. Vendo que você ainda está vivo, Yuan comentou, seu olhar frio enquanto observava os movimentos lentos do verdadeiro imperador dos mares. Eu me pergunto se posso extrair mais do que apenas uma única gota de essência de sangue de você? Você OUSA? Por que eu não ousaria? Yuan tentou imediatamente extrair outra gota de essência de sangue do verdadeiro imperador dos mares. No entanto, sentiu como se estivesse tentando espremer suco de uma fruta já seca. A maioria dos seres só consegue produzir uma única gota de essência de sangue em sua vida, o soberano primordial dos mares comentou de repente.
Se você tentar à força, isso só consumirá a longevidade deles. É mesmo? Nesse caso, um sorriso frio surgiu de repente nos lábios de Yuan, enviando calafrios pelo ser sem ossos do verdadeiro imperador dos mares. Vamos continuar até você morrer. Yuan continuou usando a extração proibida de sangue no verdadeiro imperador dos mares em uma tentativa de matá-lo usando este método. Com sua essência de sangue extraída à força, o verdadeiro imperador dos mares estava tão enfraquecido que mal conseguia se mover, muito menos resistir. No entanto, Yuan não mostrou misericórdia e continuou. Eventualmente, com sua força vital completamente drenada, o verdadeiro imperador dos mares desabou na superfície do mar, seu corpo imenso finalmente ficando imóvel. No entanto, mesmo após sua morte, Yuan não tinha terminado com ele. No momento seguinte, Yuan ativou outra técnica. Criação de núcleo absoluto. Usando sua segunda técnica proibida, Yuan transformou o cadáver do verdadeiro imperador dos mares em um núcleo de monstro. Enquanto isso, em algum lugar dentro do infinito céu estrelado, uma certa entidade sentiu o momento exato em que o verdadeiro imperador dos mares pereceu e soltou um grito cheio de angústia penetrante. Quem ousou matar meu bichinho de estimação fofo? Esta entidade imediatamente fixou seus olhos na direção do reino demoníaco. Então ela levantou um dedo e apontou para o mundo. Eu vou apagar você deste universo. Lança da extinção. Um brilho radiante se reuniu na ponta de seu dedo, condensando-se rapidamente em uma construção semelhante a uma lança antes de disparar. O ataque rasgou o próprio espaço, perfurando o tecido da realidade enquanto atravessava o vazio, disparando em direção à localização de Yuan a uma velocidade inimaginável. Capítulo 2397. Enquanto a lança da extinção percorria o céu estrelado a velocidades superiores à própria luz, tudo que entrava em seu caminho, ou mesmo chegava perto demais, era reduzido ao nada, dispersando-se como fumaça. Em meros momentos, centenas de estrelas foram apagadas da existência, sua luz extinta como se nunca tivessem existido. A quantidade de essência eterna que cercava este ataque era imensa e várias vezes mais poderosa do que o ataque final de Saruk contra Yuan. Como Yuan estava atualmente dentro do reino demoníaco e não nos 9 céus, não havia poder absoluto para protegê-lo. Claro, Yuan permaneceu completamente alheio ao fato de ter sido alvo, ou de que o ataque o alcançaria em poucos minutos. No entanto, justamente quando a lança da extinção estava a poucos momentos de alcançar o reino demoníaco, uma energia profunda e insondável a envolveu de repente, detendo seu avanço em pleno voo antes de obliterá-la inteiramente. Sentindo que seu ataque havia sido destruído, a eterna primordial Morvet voltou sua atenção para o indivíduo que havia intervindo e falou com ele. Qual é o significado disto, Demo? Ela questionou, tratando este indivíduo como Demo. Eu deveria estar perguntando isso a você, Morvet. Demo respondeu, sua voz pingando agitação. Que motivo você tem para tentar destruir meu mundo sem provocação? Eu não estava tentando destruir seu mundo, ela respondeu calmamente. Eu estava apenas punindo o bastardo que matou meu animal de estimação amado. Que tipo de absurdo é esse? Demo rebateu, sua voz aumentando com raiva. Aquele seu ataque teria aberto um buraco direto através de todo o meu mundo. Eu posso ter usado um pouco mais de poder do que o pretendido, dada a minha frustração, ela respondeu, oferecendo uma desculpa bastante sem entusiasmo. Então ela continuou de qualquer forma, entregue o bastardo que matou meu animal de estimação, e eu deixarei seu mundo em paz. Ha. Demo caiu na gargalhada. Quem você pensa que é fazendo exigências para mim? Não me confunda com um desses eternos comuns que você pode comandar. Você esqueceu? Eu permaneço como um eterno primordial, assim como você. Ele continuou, sua voz tingida de desprezo. Seu animal de estimação foi morto porque era fraco. E ainda assim você busca vingança por ele. Você não tem vergonha, dado seu status e poder? Morvet zombou com claro desdém. Se ele tivesse sido morto por algum ser comum do seu mundo, eu não teria me importado. Mas ele foi morto por alguém que impunha essência eterna, o que não é diferente de um desafio direto a mim. Alguém que impõe essência eterna está no meu mundo? Demo comentou com interesse. Então, ele ficou em silêncio, presumivelmente para investigar seu mundo. Poucos momentos depois, ele notou 3 indivíduos distintos e únicos na mesma localização em algum lugar da extensão sangrenta. Aquele é o soberano primordial dos mares, assim como a velha suprema governante Dena. Um humano? No meu mundo? Ele também parece familiar. Levou um momento, mas Demo reconheceu o rosto de Yuan, e sua alma, e sua expressão endureceu sutilmente. Aquele humano. Tian Shenil? Quando e como ele retornou ao reino demoníaco? O portal entre nossos mundos ainda está claramente selado. Ele gritou interiormente. Ele não tinha certeza de como Yuan apareceu em seu mundo, mas era definitivamente uma surpresa que ele não esperava. E pensar que a primeira coisa que ele faz depois de retornar é causar problemas que quase destruíram meu mundo. Demo suspirou. Eu localizei e identifiquei o indivíduo que matou seu animal de estimação. Demo revelou a Morvet pouco depois. Então o que você está esperando? Apresse-se e entregue-o para mim, e eu sairei do seu caminho. Você realmente espera que eu o ajude de graça? Demo zombou. Você? O que é que você deseja que você já não possa obter por si mesmo? Morvet perguntou, uma curiosidade genuína brilhando em sua voz. Não é sobre o que eu quero, ele respondeu, um leve sorriso surgindo em seus lábios. É sobre o que você está disposta a oferecer pelo meu incômodo. Você vê, aquele indivíduo é um incômodo para se lidar, então precisarei de uma compensação adequada. Um incômodo. Para um eterno primordial como você, e dentro do seu próprio domínio, ainda por cima? Ela respondeu, sua voz carregada de ceticismo. Eu não acredito nisso nem por um segundo. Você não precisa acreditar em mim, mas sem uma compensação adequada, não farei nada por você, Demo disse em um tom teimoso. Após um longo minuto de silêncio, Morvet perguntou, apenas por curiosidade, que tipo de compensação você consideraria adequada? Vamos ver. Demo ponderou por um momento antes de responder. 30% do seu território, bem como 10 trilhões de anos em essência eterna. Todo o corpo de Morvet endureceu, sua compostura rachando enquanto a descrença surgia através dela ao ouvir a exigência de Demo. Você perdeu o juízo? Que tipo de compensação absurda é essa? Não é como se eu estivesse pedindo para você matar outro eterno primordial para mim. Ela exclamou em perplexidade.
O custo da sua transgressão anterior será incluído na compensação também, ele acrescentou com indiferença. Em troca, eu ignorarei seu ataque ao meu mundo. Demo, como você ousa zombar de mim com tal absurdo? Você está tentando começar uma guerra comigo? Morvet gritou de raiva. Não, estou sendo super sério com você agora. Demo respondeu com uma voz clara. Acredito que a compensação é necessária para que eu me envolva com aquele indivíduo. Após um momento de silêncio, Morvet falou, seu tom afiado com suspeita. Quem diabos é aquele bastardo para você agir tão hesitante, tão covarde? Não se incomode em tentar me provocar com táticas tão mesquinhas, Morvet. Demo respondeu friamente. Eu não tenho medo dele. Ele é simplesmente problemático demais para lidar, especialmente quando não há nada a ganhar com isso. Mas você está pedindo muito. Ela rebateu. 30% do meu território? 10 trilhões de anos em essência eterna? Nem uma dúzia de eternos valeria isso, muito menos um único indivíduo. Nesse ponto, você poderia muito bem exigir que eu me tornasse sua serva. Então, você está recusando minha oferta? Demo perguntou. Claro que estou. Ela rebateu sem hesitação. Isso não é nada menos que roubo. Ninguém seria tolo o suficiente para aceitar isso. Capítulo 2398. Entendo. Então você recusa, Demo disse após Morvet rejeitar seus termos. Nesse caso, boa sorte com seus empreendimentos. Ele fez uma breve pausa antes de adicionar, seu tom tornando-se mais frio, e eu ainda espero compensação por sua agressão ao meu mundo. Oh, e o que você fará se eu recusar? Morvet perguntou, seu tom carregado de provocação. Eu não permitirei que ninguém ataque meu território e saia ileso, Demo respondeu friamente. Mesmo que esse indivíduo seja um eterno primordial, ele acrescentou. Você realmente pretende lutar comigo por algo tão trivial? Não é como se eu tivesse realmente prejudicado seu mundo, Morvet disse. Embora suas palavras sugerissem um desejo de evitar conflito, não era por medo. Como eterno primordial, sua força estava em pé de igualdade com a de Demo, tornando o resultado de tal confronto incerto. Ainda assim, seria uma provação problemática, especialmente por questões tão insignificantes. Não é sobre o resultado, é sobre o princípio, Demo respondeu. Se eu entrasse em seu território, o profanasse, e você tivesse que limpar a bagunça depois de mim, você simplesmente deixaria passar porque nenhum dano duradouro foi feito. Morvet esfregou os olhos de uma maneira um tanto irritada antes de falar novamente. Tudo bem, eu vou compensá-lo por atacar seu mundo mais tarde. Quanto àquela pessoa que você está protegendo por algum motivo, eu lidarei com ele mais tarde também, já que não estou mais com vontade depois de lidar com seu absurdo. Demo soltou uma risada fria antes de responder, eu protegendo ele? Esse é um grande mal-entendido que você tem aí. Eu não me importo com o que você diz. Eu não consigo ver de outra maneira. Demo soltou um suspiro profundo de repente e falou com um brilho estranho em seus olhos. Esse homem não precisa de proteção alguma. Após uma breve pausa, ele continuou, Morvet, falando como alguém que já teve experiência com aquele homem antes. Ele não é alguém com quem você queira se meter. É exatamente isso que alguém que está com medo diria. Aquele bastardo matou meu animal de estimação. Eu vou matá-lo, não importa o custo. Demo simplesmente deu de ombros em silêncio, já tendo previsto sua recusa em ouvir. Eu não poderia me importar menos com o que você faz, mas não me envolva em sua bagunça, e não entre ou mexa com meu território novamente. Após emitir um aviso final, a presença de Demo desapareceu completamente, como se ele nunca tivesse estado lá. Morvet partiu também, fazendo preparativos tanto para compensar Demo por seu ataque ao reino demoníaco, quanto para lidar com Yuan. Enquanto isso, no reino demoníaco, após Yuan derrotar o verdadeiro imperador dos mares e transformá-lo em um núcleo de monstro, ele guardou o núcleo e sua essência de sangue dentro de seu anel espacial. Devo dizer, você superou todas as minhas expectativas, filho do monarca primordial, o soberano primordial dos mares disse, aproximando-se de Yuan com um sorriso satisfeito em seu rosto redondo. Embora aquele impostor estivesse enfraquecido durante minha perseguição, tenho poucas dúvidas de que você o teria derrotado com relativa facilidade mesmo em força total. Ele acrescentou. Yuan virou-se para enfrentar o soberano primordial dos mares e soltou um suspiro baixo. Então você estava cauteloso com o eterno primordial que apoiava aquela lula, né? Eu deveria saber. Não, talvez eu soubesse e apenas escolhi aceitar. Você pode me culpar? Eu mal consigo lidar com o eterno comum, quanto mais com o eterno primordial. De qualquer forma, como prometido, eu lhe concederei minha essência de sangue por se livrar daquele incômodo. O soberano primordial dos mares extraiu imediatamente sua própria essência de sangue e a ofereceu a Yuan. Yuan levantou uma sobrancelha com a rapidez com que o soberano primordial dos mares produziu sua essência de sangue, já que era algo que geralmente exigia uma tremenda quantidade de tempo e energia para criar, quase como se ele tivesse preparado com antecedência. Independentemente disso, ele não questionou e aceitou a essência de sangue com um sorriso no rosto. Adquiriu a essência de sangue do soberano primordial dos mares. Adquirir 2 essências de sangue de uma vez. Que grande colheita. Embora não tivesse certeza se a essência de sangue do verdadeiro imperador dos mares se qualificaria como uma linhagem de grau supremo, ele descobriria em breve. O que você vai fazer agora? Retornar para seu banquete? Yuan perguntou ao soberano primordial dos mares após guardar sua essência de sangue. Isso mesmo. Estas águas não se purgarão sozinhas, afinal. O soberano primordial dos mares começou a submergir seu corpo no mar carmesim de repente. Foi um prazer conhecê-lo, filho do monarca primordial. Ele desapareceu sob o mar, apenas para retornar alguns segundos depois, como se tivesse esquecido algo. Oh, mais uma coisa antes de eu partir. Você pode me fazer um favor e deixar o monarca primordial saber que eu lhe dei minha essência de sangue quando você o vir? Yuan estreitou os olhos para o peixinho dourado e perguntou, a essência de sangue não era realmente uma recompensa, era? Aposto que você a teria me dado sem precisar que eu fizesse nada se eu nunca tivesse mencionado o verdadeiro imperador dos mares.
Hahaha, não tenho ideia do que você está falando. Até a próxima, jovem. O soberano primordial dos mares soltou uma risada nervosa enquanto desaparecia apressadamente na água carmesim novamente. Está finalmente acabado? A suprema governante Dena perguntou a ele pouco depois. Eu acho que sim. Yuan assentiu. Não, não está. Uma voz desconhecida ressoou de repente. No entanto, antes que a suprema governante Dena ou Yuan pudessem sequer reagir, uma energia insondável envolveu a área e no instante seguinte, uma barreira carmesim se materializou ao redor de Yuan, prendendo-o dentro. Yuan? Assustada com a súbita virada dos acontecimentos, a suprema governante Dena reagiu instantaneamente, desencadeando seu ataque mais forte em uma tentativa de libertar Yuan. No entanto, mesmo com todo o seu poder colidindo contra ela, a barreira carmesim permaneceu totalmente ilesa. Enquanto isso, dentro da barreira, Yuan viu-se em uma extensão infinita que lembrava o céu estrelado, mas em vez de escuridão, estava inteiramente encharcado em carmesim. E pairando não muito longe dele estava uma única silhueta, olhando silenciosamente para ele. Capítulo 2399. A primeira coisa que veio à mente de Yuan ao ver esta silhueta foi a Suprema Eterna Morvet, já que ele tinha acabado de matar seu animal de estimação, o verdadeiro imperador dos mares. Você é Morvet? Ele perguntou em voz alta. O quê? A silhueta imediatamente franziu a testa com a pergunta de Yuan e disse, eu sei que faz um tempo desde nosso último encontro, mas pensar que você já teria se esquecido de mim. Yuan ergueu uma sobrancelha com esta voz familiar e rapidamente se corrigiu. Você é o Deus Demônio? Eu não esperava que você me abordasse primeiro, muito menos tão cedo, ele acrescentou. O Deus Demônio ergueu lentamente um braço e esfregou os olhos antes de falar. Você tem alguma ideia de que tipo de problema você acabou de me causar? Problema. Yuan inclinou a cabeça com um olhar confuso em seu rosto, pois ele não sabia do ataque anterior da Suprema Eterna Morvet. Porque você matou o pequeno animal de estimação de Morvet dentro do meu território. Ela lançou um ataque a este mundo. O Deus Demônio revelou seu tom calmo, porém pesado. Se eu não tivesse intervindo, todo este reino teria sido apagado agora mesmo. Sério, Yuan murmurou momentaneamente atordoado. Ele nunca esperou que a Suprema Eterna Morvet retaliasse tão rapidamente, nem percebeu o quão perto da morte ele estivera momentos atrás. Então você me protegeu? Obrigado. O quê? Não distorça as coisas, o Deus Demônio zombou, seu tom afiado com desagrado. Eu não fiz isso por você. Eu simplesmente protegi meu mundo. De qualquer forma, ainda estou vivo por causa de suas ações, ele riu levemente. Então, em certo sentido, você me protegeu. E pensar que uma vez lutamos um contra o outro com nossas vidas em jogo, Yuan comentou de repente. Hahaha. O Deus Demônio explodiu em risadas. Você realmente gosta de reescrever a história, não é? Minha vida nunca esteve em risco naquela época, e foi a sua que ficou por um fio. Chega de relembrar, o Deus Demônio disse de repente, seu tom tornando-se frio. Eu não vim aqui para isso. Estou aqui para lembrá-lo de que você me deve, pelo problema que causou agora mesmo, e por entrar no meu domínio sem permissão, o que é uma violação direta do nosso acordo. Como você entrou no meu mundo? O portal ainda está selado, ele perguntou em seguida. Yuan deu de ombros, honestamente eu não sei. Eu estava no meu mundo pessoal antes de vir para cá, e nunca foi minha intenção vir aqui, então foi um acidente. Bastardo, você criou um caminho do seu mundo pessoal para o meu mundo? O que exatamente você está planejando? O Deus Demônio estreitou os olhos para Yuan. Yuan apenas balançou a cabeça e explicou, eu não me lembro. Como você provavelmente pode perceber, eu não sou o mesmo Tian Shenil que lutou com você no passado. Eu sou sua reencarnação. Isso explica porque sua alma é muito mais forte do que antes. O Deus Demônio rangeu os dentes em aborrecimento. De qualquer forma, é verdade que eu lhe devo por ter me salvado. Mas o que você quer de mim? Yuan perguntou em seguida. Francamente, não há nada que você possa me dar que eu já não tenha ou não possa adquirir eu mesmo. Nem há nada que você possa fazer por mim agora. Então eu cobrarei esta dívida mais tarde. Isso também está bem, eu acho. Yuan então perguntou, a propósito, o que aconteceu com a Suprema Eterna Morvet? Eu a afastei por enquanto, mas ela definitivamente buscará sua vingança de uma forma ou de outra. Dito isto, contanto que você esteja dentro do reino demoníaco, duvido que ela tentará atacar novamente. Nesse caso, ficarei aqui por mais um pouco, Yuan disse com uma voz brincalhona. O Deus Demônio ficou em silêncio. O quê? Você vai me expulsar do reino demoníaco porque voltei aqui sem sua permissão? Eu tinha considerado removê-lo, o Deus Demônio disse, sua voz calma, porém deliberada. Mas há algo em você que me intriga. Então permitirei que você permaneça aqui um pouco mais. Yuan ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Embora o Deus Demônio pudesse ter facilmente perguntado o que quer que despertasse sua curiosidade, Yuan escolheu permanecer em silêncio. Afinal, isso lhe dava a chance de permanecer no reino demoníaco um pouco mais. Eu estarei de olho em você. Tian Shenil. Depois de dizer isso, o mundo carmesim colapsou imediatamente, e o Deus Demônio desapareceu no ar. Yuan, você está bem? O que aconteceu agora mesmo? No momento em que Yuan foi libertado da esfera carmesim, a governante suprema Dena correu para o lado dele, um raro olhar de preocupação evidente em seu rosto. Como você pode ver, estou perfeitamente bem, ele respondeu com um sorriso calmo em seu rosto. Eu apenas tive uma pequena conversa com o Deus Demônio, só isso, ele acrescentou. O que você acabou de dizer? A governante suprema Dena e Lev exclamaram em uníssono. Como você pode dizer algo tão chocante tão casualmente, como se não fosse nada? Lev acrescentou, sua voz cheia de descrença. Você acabou de falar com o Deus Demônio? Sério? Até a governante suprema Dena achou difícil acreditar. No entanto, quando ela se lembrou de como seu ataque de força total falhara em deixar sequer um arranhão naquela barreira, a possibilidade não parecia mais tão improvável. Sim, Yuan confirmou com um leve aceno de cabeça. Os dois só podiam encarar Yuan em um silêncio atordoado, suas bocas levemente abertas. Embora incontáveis perguntas queimassem na ponta de suas línguas, eles não ousaram perguntar. Afinal, seria como um mero servo indagando que um general discutira com o imperador. Então, e agora? Lev perguntou após um longo momento de silêncio. Nós retomamos o que quer que estivesse
estivéssemos fazendo antes de encontrar o soberano primordial dos mares, Yuan disse. Eles assentiram antes de continuar sua jornada pela expansão sangrenta. Vários meses depois, eles haviam se aventurado tão longe que os demônios do mar não estavam mais se escondendo e começaram a lançar ataques contra eles. Vendo isso, Yuan pensou em algo e recuperou a essência de sangue do soberano primordial dos mares. No momento em que a aura do soberano primordial dos mares apareceu, os demônios do mar pararam imediatamente de atacar e se esconderam, permitindo-lhes viajar em paz novamente. Capítulo 2400. Com a essência de sangue do soberano primordial dos mares mantendo os demônios do mar afastados, Yuan e seu grupo foram capazes de atravessar o restante da expansão sangrenta em paz. Após mais alguns anos de viagem, eles finalmente chegaram à terra firme. No entanto, antes de realmente entrar na terra, Yuan perguntou em voz alta: Ei, Dena, vai ficar tudo bem para você andar por aí sem nenhum disfarce? Você deveria estar dentro do Vale Carmesim privado, afinal. Não faz sentido me disfarçar. Eles descobrirão que eu saí mais cedo ou mais tarde. Na verdade, eu não ficaria surpresa se eles já soubessem, ela respondeu calmamente. Além disso, é um incômodo. Mesmo assim, isso nos ajudará a evitar a detecção por enquanto, Yuan insistiu. Você ainda está se recuperando, então é melhor se você se esconder por enquanto. Se a governante suprema Dena estivesse em força total, tais precauções seriam desnecessárias. Mas em seu estado atual, Yuan não tinha desejo de lidar com a atual governante suprema. Mais importante, ele queria evitar problemas desnecessários antes de entender completamente as circunstâncias por trás de seu exílio e o estado atual do mundo. Tudo bem. A governante suprema Dena soltou um suspiro suave antes de mudar sua aparência. Seu cabelo tornando-se preto como azeviche enquanto sua figura crescia vários centímetros, e sua presença se transformava em algo pouco notável. E quanto a mim? Leve perguntou de repente em voz alta. Yuan virou-se para olhá-lo com as sobrancelhas erguidas. Desculpe, essa foi uma pergunta estúpida. Um sorriso constrangido puxou os lábios de Leve quando ele percebeu que ele era essencialmente um ninguém. E quanto a você? A governante suprema Dena disse de repente para Yuan. Você causará mal-entendido se andar por aí assim. Yuan olhou para seu próprio corpo e respondeu, é porque eu pareço um nobre? Ela sentiu silenciosamente. Nesse caso, ao contrário da governante suprema Dena, Yuan teve que engolir uma pílula de alteração de aparência para mudar seu aspecto. Momentos depois, Yuan transformou-se em um demônio inferior de pele vermelha. Pouco depois, eles partiram do Mar Carmesim e entraram em um porto em sua própria extremidade, que pertencia a uma cidade de tamanho médio conhecida como Cidade dos Demônios. Ao chegar, Yuan estendeu seu sentido divino, varrendo toda a cidade em um instante. Havia pouco mais de 10 milhões de habitantes, a maioria deles demônios inferiores. Embora a mera população já fosse surpreendente para uma cidade desse tamanho, o que realmente pegou Yuan desprevenido foi que mais da metade deles já havia atingido o reino da Ascensão de Deus. O número de demônios na Ascensão de Deus nesta cidade de tamanho médio por si só provavelmente supera toda a população de cultivadores na Ascensão de Deus dentro dos 9 céus. Esta é apenas uma cidade. Graças à sua imortalidade, os demônios estavam livres de uma das maiores limitações da humanidade, sua vida finita. Com a eternidade à sua disposição, eles nunca precisavam temer ficar sem tempo antes de atingir o próximo reino. Além disso, os demônios eram inerentemente superiores aos humanos em termos de físico e linhagem, concedendo-lhes uma vantagem natural no cultivo. Onde os humanos exigiam talento extraordinário para ascender a reinos superiores como o reino da Ascensão de Deus, os demônios podiam fazê-lo com muito mais facilidade. Vendo um número tão esmagador de demônios neste nível, Yuan podia facilmente imaginá-los varrendo os 9 céus caso escolhessem invadir. Felizmente, esses demônios não eram abandonados e não tinham motivo nem desejo de invadir outro mundo. Uma vez que estavam dentro da cidade, Yuan olhou para os dois e perguntou, agora, por onde devemos começar? Como se adquire informações neste mundo? Bem, depende de que tipo de informação você está procurando. Para perguntas gerais, quase qualquer um pode ajudar. Mas para informações lucrativas como as que você busca, você precisará dos corretores carmesins. Onde podemos encontrá-los? Yuan perguntou. Há pelo menos um estacionado em quase todas as cidades. Em uma cidade de tamanho médio como esta, eles estão quase certamente aqui. Eles geralmente vestem um manto preto com um símbolo carmesim no peito. Yuan usou seu sentido divino para escanear a cidade inteira novamente. Eu o encontrei. Vamos. Algum tempo depois, Yuan e seus companheiros se aproximaram de uma figura vestida de preto que vagava em um beco sombrio, parecendo extremamente suspeita. Ei, você é um corretor carmesim? Yuan perguntou enquanto se aproximava calmamente do indivíduo. Por que você está perguntando? O corretor carmesim perguntou. Estou procurando informações sobre um determinado indivíduo. Como é a reputação deles? Um dos mais famosos ou infames indivíduos neste mundo. Nesse caso, provavelmente não há necessidade de uma investigação. Quem é essa pessoa? E que tipo de informação você está procurando? Ela é a governante suprema. Yuan interrompeu abruptamente sua fala quando se lembrou de que o nome da governante suprema Dena era proibido. Ele pigarreou antes de reiniciar. Ela costumava ser uma governante suprema, e seu nome é um que não pode ser pronunciado. Eu quero saber o que ela fez que a levou a ser. Espere. O corretor carmesim interrompeu de repente. Se você está falando sobre aquela governante suprema, então você pode esquecer porque eu não posso ajudá-lo. Sem explicar, o corretor carmesim deixou apressadamente a cena no segundo seguinte. Parece que isso será mais difícil do que eu previa inicialmente. Yuan suspirou em voz alta após um momento de silêncio. Ele se virou para olhar para Leve e perguntou, e agora? Existe mais alguém que possa nos fornecer as informações que buscamos? Bem, Leve começou, seu olhar mudando para a governante suprema Dena. Considerando como aquele corretor carmesim reagiu agora há pouco, duvido que seremos capazes de obter informações sobre ela por meios normais. Embora os corretores carmesins não sejam informantes oficiais, eles apenas tangenciam as bordas do obscuro. Quanto àqueles nas sombras que estão dispostos
dispostos a fazer qualquer coisa por dinheiro. Eu só conheço o Conselho Abissal. Ótimo. Onde podemos encontrá-los? Yuan perguntou sem hesitação e com uma única gota de medo em sua voz. Desculpe, mas não tenho ideia. Só estou ciente de sua existência, Lev disse enquanto balançava a cabeça. No entanto, antes que Yuan pudesse responder, a governante suprema Dena falou de repente, eu sei onde podemos encontrar o Conselho Abissal. Fim do vídeo.